Sejam bem-vindos ao vídeo mais completo do YouTube brasileiro sobre Tinder. Mais especificamente, sobre a experiência de um homem hétero e mais especificamente ainda, a experiência de um homem hétero que estava no Tinder procurando algo casual. Porque certamente eu não estava lá buscando a minha princesa encantada, a mulher dos meus sonhos, a minha futura esposa. Eu não estava lá procurando por isso. Então, se esse for o seu caso, ou se foi o seu caso, caso você já tenha usado o Tinder, certamente a sua experiência vai ser diferente da minha, ou pelo menos eu imagino. Mas enfim, antes da gente começar, vamos dar aqui alguns avisos. Em primeiro lugar, como eu acabei de deixar claro, eu vou passar aqui para vocês a minha experiência no Tinder. Essa não é a experiência de vocês, então não adianta vocês comentarem lá embaixo que eu estou errado, que não é assim, que não foi assim comigo porque você fez tal coisa, mas eu fiz outra, e comigo não falaram tal coisa, comigo não agiram dessa forma. Essa foi a sua experiência. Aqui no vídeo eu vou falar da minha, e é uma experiência enorme, de 8 anos. E também já vou avisar aqui que não foram 8 anos consecutivos, foram 3 períodos ao longo desses 8 anos. O primeiro período foi o mais longo e mais intenso, no qual eu consegui mais coisas, eu tive mais resultados, até porque eu me dediquei mais. Na segunda fase eu não consegui absolutamente nada, foi uma experiência absolutamente infrutífera. E na terceira fase, a terceira e última vez que eu usei o Tinder, eu consegui mais ou menos, foi razoável. Já aviso também que primeiro eu vou dar aqui uma contextualizada, vou contar alguns casos específicos, os mais marcantes, né? Porque imagina, 8 anos usando o Tinder, eu tenho muita história para contar. Então eu tive que fazer uma seleção dos causos de pescador, brincadeira que não são de pescador, são verdadeiros. Dos causos que eu ia contar aqui para vocês, apenas os mais chamativos eu resolvi contar, porque se eu fosse contar todos, eu passaria a noite inteira aqui e ninguém veria esse vídeo porque ia ficar com 4 horas de duração. Eu vou tentar ser o mais detalhista possível sobre essas situações pelas quais eu passei. Vou sempre que possível colocar provas aqui para vocês. Tem muita coisa que eu vou falar apenas com base na minha memória, nas minhas lembranças, porque eu não tenho registro de tudo, obviamente. Mas sempre que eu tiver algum registro em foto, em áudio, enfim, vou colocar aqui para vocês para demonstrar que tudo que eu tô falando aqui é verídico. O vídeo não vai seguir um rigor científico, não vai ter uma precisão matemática, até porque quando eu passei por essa experiência, eu não estava planejando um dia no futuro fazer um vídeo para o YouTube sobre isso. Se eu tivesse já com esse pensamento, eu deixaria tudo registrado, anotaria tudo certinho, mas infelizmente eu não tive essa ideia até recentemente, e aí eu corri atrás, né, para conseguir essas evidências para mostrar para vocês. Vou dar um panorama dessa minha experiência e espero que vocês gostem e espero que fiquem até o final, porque lá no final eu vou fazer um resumo de toda a experiência e vou dizer para vocês o que eu achei, se valeu a pena, se compensou, se eu recomendo que vocês usem e por aí vai. Espero que vocês me acompanhem até o fim. E eu acho que não existe lugar melhor para começar do que o começo. Explicar para vocês por que eu baixei esse aplicativo. Bom, vamos lá. A verdade é que eu só trabalhava. A minha vida era trabalho. Eu me dedicava à minha empresa todos os dias, de segunda a domingo. Eu não tinha folga, não tinha um único dia na semana que eu parava de trabalhar para me dedicar a mim mesmo. Então eu não tinha tempo para mim e, obviamente, eu não tinha vida social. Vida social para mim era um mito, era uma lenda urbana, é uma coisa assim que eu tinha ouvido falar, mas não existia na minha vida. E um dia aleatório, saindo um pouco do padrão esperado da minha rotina, um conhecido meu me convidou para comer uma pizza. Aí fomos lá comer a pizza, eu dei uma carona de volta para casa dele. Quando eu estacionei o carro na frente da casa dele, ele vira para mim e fala assim: "E aí, cara, você anda fazendo muito..." Oi? Anda fazendo? Tá acontecendo muito na sua vida? Como é que tá a situação aí? Você sabe, né? Às vezes, sempre que dá. Tudo mentira, claro. E ele falou: "Pois é, cara, eu tô pegando uma por semana." Eu falei: "Hein? Você, como quem quer dizer isso?"
com essa skin que você tem. Não era um cara horrível, feio, mas era um cara normal, como qualquer outro aí que você encontra em qualquer esquina na rua. Não era um deus grego ou nórdico, um marombado de academia, um cara assim com o rosto bonito, com aquela mandíbula definida, aquele cabelo cheio. E também não era rico, pra piorar a situação. O cara não tinha assim, né, uma grana. E eu pensei, como que um cara desse tá pegando uma por semana? Eu fiquei curioso. Eu falei, não, mas como que é isso aí, cara? Conta aí. Ele falou, então, já ouviu falar do Tinder? Tinder? Já ouvi, tá famoso. O que tem? Então, eu baixei o Tinder e aí basicamente eu desenvolvi uma metodologia, cara. Eu tenho tipo um roteiro, que eu falo a mesma coisa pra todas as meninas e a maioria delas cai na minha conversa e eu consigo levar elas pra cama. É mesmo? Conte-me mais. E ele me falou por cima qual era a tática dele pra atrair as mulheres, né, pra conquistá-las. E aquilo ficou na minha cabeça. O tempo foi se passando, meses, vários meses, e aquilo ficou martelando, ele ficou martelando na minha cabeça. Tempos depois, acho que deu mais de um ano, eu resolvi finalmente colocar aquilo em prática. Porque eu sou um cara científico, tudo pela ciência. Nossa, como eu me sacrifico pela ciência. Pelo progresso científico eu faço qualquer coisa. Até mesmo baixar o Tinder pra tentar pegar mulher. E aí resolvi testar essa tal tática dele, mais ou menos, né? Ele me passou mais ou menos a ideia, não? Ele não passou o roteiro completo. Mas eu captei a mensagem e resolvi colocar na prática, resolvi fazer experimentos muito científicos, ou talvez nem tanto assim, para ver se funcionava. Afinal de contas, essa seria a única forma de eu encontrar alguém para ter qualquer tipo de relacionamento, qualquer tipo de contato físico, humano, porque não tinha ninguém na minha vida, ninguém, eu não saía de casa. E não estou brincando com vocês vão achar que é brincadeira minha, eu posso aqui fazer piada, vai ser um vídeo cômico, eu vou brincar em muitas situações, vou até exagerar algumas coisas para dar um efeito dramático no negócio, posso até exagerar, mas eu não vou mentir nada, aqui não vai ter nenhuma mentira, vai ser tudo factual, então não brinco com vocês que na primeira semana eu saí com 2. E vocês entendem o que eu quero dizer com sair, né? E quando eu digo que eu saí com 2, eu não quero dizer as 2 juntas no mesmo dia, vocês entenderam isso, né? Foi uma numa quinta-feira, dia 8, e outra no sábado, dia 10. E depois disso, na semana seguinte, dia 15, teve outra pessoa, e dia 18, teve outra. Então, no espaço de 2 semanas, eu saí com 4 pessoas que eu conheci no Tinder. É óbvio que eu fiquei bem animado com isso, porque eu pensei, caramba, o negócio funciona, o cara não tava me engambelando, eu achei que ele estivesse mentindo, exagerando, porque homem é assim, vocês conhecem como que é o negócio, né? Vocês sabem como é essa espécie, a espécie masculina tende a exagerar, contar vantagem, sempre aumenta um pouco o negócio, e eu achei que fosse o caso, que ele estivesse me enganando só para se exibir, e eu comecei a acreditar, eu pensei, pô, vai ver que é verdade, porque se eu conseguir também, e convenhamos, eu não sou um 10/10, eu sou esse cara lindo que vocês estão vendo aqui, mas não sou um 10/10, não sou rico e consegui. Então eu concluí que era realmente possível. Então eu fiquei muito animado com a ideia e em breve eu iria descobrir que era apenas sorte de principiante, claro. Porque depois dessas 2 semanas, eu confesso que começou a ficar difícil o negócio. Mas ainda assim era possível, né? Se você se esforçasse como eu me esforçava, eu era um cara muito dedicado, como eu falei, um cara muito científico, dedicado à ciência. Eu gastava muito tempo com isso, como eu não tinha vida social, todo o tempo livre que eu tinha, que não era muito, eu gastava com o Tinder. Então foram horas e horas e horas despendidas usando o aplicativo. Foi mais difícil nas semanas seguintes, mas ainda assim consegui outros encontros. Mas aos poucos eu comecei a me decepcionar. Porque vocês devem se lembrar que eu falei agora há pouco que eu estava seguindo mais ou menos um roteiro, né? Tinha um script, vamos dizer entre aspas. Eu basicamente falava a mesma coisa para todas. A maioria caía na história, era convencida e aí rolava alguma coisa. Só que eu não estava sendo eu mesmo. Eu estava basicamente atuando. Eu estava fazendo ali o papel de um ator. Aquilo não era eu.
Eu tinha que fingir que eu era algo além do que eu sou, algo diferente. E não no sentido de que eu mentia. Eu nunca precisei mentir, eu nunca precisei inventar coisas. Mas eu omitia vários dados, várias informações. Eu exagerava algumas coisas. Por exemplo, às vezes a menina era absolutamente comum, na média, não tinha nada demais. E eu falava que ela era muito bonita. Nossa, como você é bonita, não sei o que e tal. Tava exagerando. Então assim, com o passar do tempo, isso começou a me gerar uma crise de identidade, porque eu comecei a pensar, esse não sou eu. Até que ponto que eu vou conseguir levar isso? Será que em algum momento eu vou poder começar a agir naturalmente e ser quem eu realmente sou? Será que as mulheres vão gostar de mim do jeito que eu sou realmente e não esse papel que eu estou interpretando? E além disso, obviamente, como vocês devem imaginar, embora eu não tenha comentado sobre isso ainda, os custos do negócio todo recaíam sobre o homem. Óbvio, na sociedade brasileira, isso não é verdade em outros países, isso é uma coisa cultural, mas em países subdesenvolvidos de terceiro mundo, o normal, né, o esperado é que o homem sempre banque tudo. A mulher é uma mimadinha, uma princesa que fica ali só aproveitando à custa desse macho que paga tudo pra ela. E assim, começou a pesar. Eu comecei a sentir no bolso, por exemplo, viagens, né? Tudo bem que na época a gasolina não era tão alta como é hoje, mas gasolina sempre foi cara. E eu gostava muito para ir até a cidade delas, porque eram de outras cidades. Raramente era da minha própria cidade. Ia lá, pegava elas, trazia pra minha cidade. A gente curtia aqui por um tempo, eu ficava só algumas horas, depois levava de novo, voltava pra cá. Além do cansaço, tinha o gasto de gasolina. Depois tem todo aquele negócio ali dos aparatos, né? Pra fazer o ato em si, se é que você me entende, tudo é custeado pelo homem. Vamos fazer aqui uma conta rápida, tá? Para você que está me vendo, para você não dizer que eu estou exagerando. Vamos supor que seja um local próximo, que eu gaste aí R$50 de gasolina, que seja. Vamos supor que eu fosse com essa pessoa para algum lugar antes da gente começar o ato. Vamos supor que a gente fosse para um cinema, como de fato eu levei uma delas para o cinema, a outra eu levei para um restaurante para comer, né? Enfim, nem todas aceitam ir direto pro... Então vamos supor que eu gaste ali, sei lá, uns R$50 no mínimo. Eu tô chutando baixo. Depois, os artifícios ou artefatos para o ato em si. Vamos supor aí um pacote de preservativo, na época pelo menos eram uns R$15. Um lubrificante, caso precisasse, e o lubrificante é uma coisa que é melhor você ter e não precisar, do que você precisar e não ter. Então, eu sempre tinha um, então vamos adicionar isso aí também à conta, uns R$20. Preços da época. Quanto que deu essa conta aí já? Deu isso aqui, Klaus quebrado. Porque vocês imaginam, cada encontro que eu tinha, eu gastava mais ou menos esse valor aqui. Então, com isso tudo junto, eu comecei a chegar à terrível conclusão de que eu estava fazendo papel de otário. Eu me senti um idiota, depois de alguns meses fazendo isso. E aí decidi que eu ia parar com o Tinder. E de fato, eu parei. Foi aí que se encerrou essa primeira fase, que eu disse pra vocês que foi a mais longa e mais intensa de utilização do Tinder. Inclusive, esqueci de falar, hein? Música séria, por favor, produção. Música séria, momento denúncia. Momento denúncia. Vamos falar sério aqui sobre o Tinder. Por coincidência, quando eu estava pensando em sair do Tinder, a minha conta foi suspensa. Foi aí que eu parei de usar o Tinder de fato. Eu fui bloqueado, porque o Tinder não trata da mesma forma homens e mulheres. O Tinder sempre trata a mulher como uma coitada que precisa ser protegida. Ela é uma vítima dos homens. Enquanto os homens não. Os homens são sempre os abusadores, sempre são os perpetradores dos crimes. É sempre o homem que faz algo errado, que é violento, que é agressivo, que xinga, que maltrata. E também tratam diferentemente o homem e a mulher em relação às imagens. Porque mulher, você aí que já usou o Tinder sabe muito bem disso. Mulher coloca foto seminua no Tinder. Foto de biquíni, muitas vezes de fio dental, na piscina, na praia. E o Tinder permite, isso é permitido no Tinder. Tem fotos muito ousadas no Tinder. Mas se o homem coloca uma foto como essa aqui, que basicamente é o quê? É um tórax masculino, sarado, né, definido, maravilhoso, delícia, mas é basicamente um tórax masculino descoberto, é um homem sem camisa, não tem nada demais aqui. Mas o Tinder me bloqueou, suspendeu minha conta falando que isso aqui era conteúdo sexual, entendeu?
É uma foto sensual, mas sexual? Onde é que tá o conteúdo sexual? Aqui eu não consigo ver. Você consegue ver? Por causa dessa foto, eu fui banido. E sim, sou eu aqui na foto, até porque na época não tinha inteligência artificial para colocar um prompt de comando para gerar isso aqui. Isso aqui eu consegui com muito esforço, comendo certinho, regrado, muito treino. Inclusive para vocês homens, vou falar sobre isso no futuro, um outro vídeo aqui no canal. E por que eu colocava uma foto dessa lá? Simples. Para atrair a mulherada. Porque eu já sabia de antemão, e acabei confirmando isso com essa experiência enorme que eu tive ao longo dos 8 anos, que a mulher se interessa sim pela parte física. Pode até se interessar um pouco menos do que o homem. O homem é, de modo geral, mais visual do que a mulher. A mulher gosta muito de sentir. A mulher é sensitiva. Ela é sensível. A sensação é o mais importante para ela. Mas isso não significa que ela não goste de ver imagens bonitas e atraentes. Elas gostam também. Então vamos acabar de uma vez por todas com essa historinha, esse mito de que mulher não pensa em... que mulher não gosta de... que mulher não procura. Tudo balela. Balela, meu Deus, que besteira, que besteira. A maioria das mulheres pensa, gosta e procura tanto quanto os homens. Inclusive algumas são mais taradas ainda que muito homem por aí. Então enquanto eu estou falando aqui sobre esse assunto, vão aparecer aqui algumas imagens, acho que já apareceram, né? Já começaram a aparecer. Eu não vou pausar o vídeo para falar sobre isso, não vou comentar cada uma delas. Se você quiser, você pausa aí para ler o que está escrito em cada uma dessas mensagens aqui, que são recortes de conversas que eu tive com mulheres que eu conheci no Tinder. E ao contrário do que muitos de vocês pensam, boa parte, talvez a maioria das mulheres que estão lá nesse aplicativo estão sim procurando, mesmo que elas estejam classificadas numa categoria que não corresponde a isso, porque o Tinder tem categorias, né? Você decide qual é o seu objetivo. Quando você entra lá, você cria sua conta, ele pergunta para você o que você quer aqui, o que você espera encontrar no aplicativo, qual é a sua intenção. Então eu vou falar aqui de algumas categorias, aliás, todas as categorias que tem lá no Tinder, e vou falar para vocês o que elas significam na prática, tá? 8 anos de experiência, eu posso falar com bastante segurança a respeito disso. Algo casual. Nada grita mais do que isso. Principalmente se no perfil da pessoa ainda tiver como complemento curto explorar. Algo casual com curto explorar é uma combinação explosiva. Você pode ter certeza de que a pessoa que coloca isso no seu perfil está procurando nada sério, mas depende. Traduzindo, quero... mas nem todos os casos, ou seja, eu vou escolher, eu vou analisar a sua proposta, o que você tem para me dar, o que você oferece, e aí eu vou decidir se eu quero ou não, mas eu estou disposta, assim, estou aberta para fazer negócio. Ainda não sei, essa eu adoro, é a melhor categoria de todas, porque você imagina que uma pessoa que coloca isso não faça ideia do porquê que ela está lá no aplicativo, mas ela faz, essa é a questão. Ela coloca ainda não sei porque ela não quer dar bandeira, ela não quer deixar muito explícito, muito na cara aquilo que ela quer, que é basicamente... Tem casos que a pessoa realmente não sabe o que ela quer e coloca isso? Tem, óbvio. Mas a maioria que coloca ainda não sei, sabe sim, só não quer dizer. Novas amizades. Essa categoria sempre me soou muito estranha. Porque, pensa bem, vamos pensar aqui, por que uma pessoa baixaria um aplicativo de encontros e de namoro cujo símbolo é um foguinho? É a chama da paixão, o fogo do amor, muito caliente. Ai, mamacita, que delícia. Por que ela baixaria um aplicativo como esse se ela só quer fazer amigos? É possível uma pessoa estar no Tinder procurando realmente um amigo, uma amiga, um amigue? Sim, é possível. Mas o aplicativo não foi feito para isso. Então, assim, nessa categoria tem as duas coisas. Tem gente também que está procurando
mas finge que não, né? Finge que só quer amizade. É aquele tipo de amizade colorida, você entendeu, né? E tem também algumas pessoas que estão procurando amigos mesmo. Aí o negócio começa a ficar mais sério. A pessoa coloca lá algo sério, mas vamos ver o que ela quer dizer. Ela busca realmente, a longo prazo, uma relação com um compromisso, uma coisa séria, né? Um namoro, talvez até um casamento futuramente. Mas enquanto ela não chega lá, né? Enquanto ela não atinge esse objetivo, ela tá disposta sim a com qualquer um que faça uma boa oferta, qualquer um por quem ela se atraia. Então é possível, mesmo nessa categoria, é possível. E a última categoria, que é a mais difícil de todas, de você encontrar alguém que queira, é a categoria do relacionamento sério. Por experiência própria de 8 anos usando o aplicativo, eu diria que sim, é possível você encontrar alguma mulher ali que queira algo, mas é muito mais difícil. Geralmente, quando a pessoa coloca relacionamento sério, é porque ela só quer relacionamento sério. Então, se você não tá lá no Tinder buscando um relacionamento sério, igual eu, você quer só algo sem compromisso, casual, eu recomendaria que você não desse like em pessoas que têm esse objetivo no seu perfil. Então, explicadas aqui essas famosas categorias do Tinder e o que realmente elas querem dizer, vamos agora fazer a análise de alguns perfis reais que eu encontrei lá. E é óbvio que ao longo desses anos eu encontrei muitos perfis que me chamaram a atenção, perfis muito interessantes por qualquer motivo que fosse, e não fiz uma captura de tela de cada um deles ao longo desses 8 anos. Eu apenas tirei um print de alguns que realmente eu tinha que tirar um print porque eram muito assim absurdos, ridículos, engraçados, estranhos, enfim. Por exemplo, a Fernanda, 23 anos, que é algo casual. E ela deixa isso muito claro na sua descrição, quando ela diz: por gentileza, sou homem dotados, o português tá ótimo, acima de 18 centímetros, não aceito menos, tem até uma berinjela ali, não aceito menos. Minha querida, sinto lhe dizer, mas você tá buscando aqui 1 ou 2% da população masculina mundial, o que significa que é possível que você encontre alguém, de acordo aqui com as suas exigências, os seus critérios, mas por uma simples questão de probabilidade, eu vou dizer pra você que vai ser bem improvável. A Fernanda era trans. Essa aqui é uma coisa que eu nem sei direito o que é, vocês podem me dizer aí, vocês comentam embaixo, porque tem tantas formas de se identificar hoje em dia, muito além de homem e mulher, e hétero e gay, que eu não sei nem o que significa isso. Essa pessoa aqui, a Sara, primeiramente ela já avisa que está em um namoro aberto, ótimo, obrigado por nos contar, Sara. E ela diz que ela é uma transfem não binária. Não sei o que é. Faço graduação em História, óbvio. Eu não pensei nem por um momento que você fazia ciências da computação, só podia ser história. Se eu tivesse que chutar, eu chutaria história mesmo, é a sua cara. E ainda por cima ela luta pela morte do capital, mas eu tenho quase certeza que ela abriu esse perfil do Tinder aqui no iPhone. E um iPhone não daqueles pequenininhos antigos, a versão de anos atrás, não, um iPhone de última geração, desses recentes aí. Mas ela luta pela morte, ela é contra o capitalismo. E além dela ser transfem não binária, é também demissexual, porque não basta ser uma transfem não binária, ela tem que ser demissexual e ainda por cima autista e tem TDAH, ou seja, é o pacote completo. Essa pessoa aqui ganhou na loteria, ela nasceu premiada. E ainda por cima fala lá embaixo de discutir marxismo e Mario Kart. Eu acho que você entende de Mario Kart, marxismo eu acho que você não entende patavinas. Mas enfim, continue sendo marxista aí contra o capitalismo, usando o seu iPhone e sendo demissexual e tudo mais aí que você é. Perfil muito interessante. Eu tirei esse print aqui porque me interessou, achei muito diferenciado esse perfil. É muita coisa para um perfil só, é muita informação. Falei pra vocês agora há pouco no vídeo que o Tinder trata sempre o homem como abusivo, como opressor, e a mulher é sempre uma coitada. Mas o Tinder ignora casos como esses aqui que eu vou mostrar. A Laura, por exemplo, com apenas 21 aninhos de idade, diz que ela é ciumenta. Se me trair, corto o seu piu-piu. Isso aqui não é abusivo, né? Feministas, onde é que estão as feministas aí nesse caso? Isso aqui não é agressivo, não é violento. Ah, mas ela tá brincando. Será mesmo?
E outra também, mesmo que seja brincadeira, o que leva uma pessoa a colocar isso no perfil do Tinder? Eu não entendo essas coisas. Você está num aplicativo onde basicamente o objetivo é alguém se interessar por você. Como se uma pessoa entrasse num restaurante e olhasse um cardápio e visse a foto da comida e a descrição embaixo e pensasse, que prato gostoso, a pessoa começa a salivar, água na boca. Ela se interessa pelo prato e quer pedir, certo? Imagina que você entra num restaurante e tá lá no cardápio, este prato é horrível, sabor indecoroso, extremamente amargo, gosto de bosta e uma foto horrível, toda escura, aquele negócio assim feio. Você ia pedir o prato? Você não ia pedir o prato, porque você não ia se interessar. Então, o que leva uma pessoa a colocar aqui no cardápio do Tinder descrições como essas? E fotos também. Eu não tô mostrando fotos por motivos óbvios, né? Eu não quero levar processo. Mas também tem fotos muito horríveis que as mulheres colocam, e aposto que os homens também colocam fotos horríveis. Não posso confirmar porque eu não pedi pra ver homem no Tinder. Mas tem algumas mulheres aí colocando fotos horríveis. E descrições desse tipo aqui. Tem uma outra pior do que a Laura. A Agatha, que é mais jovem ainda, vejam só, 20 aninhos. E na verdade ela coloca na descrição que tem 18 primaveras. Já especifica, para deixar claro desde o princípio, que ela é feminista e morte ao pênis. E lá embaixo ela diz para você: peça desculpa por ser homem que já ganha uns pontos. Agatha, sério, você acha que alguém vai começar uma conversa no Tinder ou em qualquer outro aplicativo pedindo desculpa por ser homem só pra ganhar uns pontinhos com você? E eu me lembro das suas fotos, tá? Foi anos atrás isso aqui. Podem ver que é outra versão do Tinder, mas eu me lembro das suas fotos. Se você não é tudo isso não, viu? Pra alguém chegar ao ponto de pedir desculpa pra ser homem só pra sair com você, eu acho que você tá na categoria errada. Você deveria estar procurando mulher, porque você não gosta de homem. É uma suspeita que eu tenho, tá? Uma dica pra você. Outra coisa que abunda, do verbo abundar, tá? É muito abundante no Tinder, são as interesseiras, óbvio. Porque vocês sabem que mulher, em geral, é interesseira, né? É difícil encontrar uma exceção. Não são todas, tá? Vamos deixar claro aqui. São só 97,8%. Então tem 2,2% ali de exceção. Mas a maioria tem algum interesse no sentido financeiro, no sentido de status, de posição social. E tem umas que deixam isso claro. Por exemplo, essa aqui fala: procura o homem maduro, rico. Ela coloca com letras maiúsculas para deixar claro que ela não quer você, pobretão. Você é um pobre, ela quer rico. Acima de 80 anos para casar. Eu não sei nem se isso aqui é brincadeira dela. É difícil saber se a pessoa tá falando sério ou se ela tá tirando uma com a sua cara quando ela fala um negócio desse. Mas ela deixa claro aqui: não curto esse negócio de trabalhar, quero cuidar só do meu maridinho. Se tiver mansões, casas em praias e puder bancar várias viagens para vivermos nosso amor intenso e verdadeiro pelo mundo, é só dar like. Não é seu caso, né? Você pode bancar tudo isso aqui pra essa moça? Você não pode, né? Então não dê like nela. E ainda ela complementa ali embaixo: às vezes irônica, engraçada e com um gosto muito peculiar. É isso, nós percebemos. Você que se esforce. Ou seja, ela é essa simpatia de pessoa aqui que vocês viram, uma pessoa muito agradável, que qualquer homem gostaria. Qualquer homem se apaixonaria por essa mulher. E ainda ela tem a coragem de falar assim: você que lide, tá? Você que me aguente. Eu não tenho nada a ver com isso. Uma outra interesseira aqui também que eu posso mostrar para vocês, essa um pouco mais recente, é a Maria, 21 anos, que diz claramente que quero um velho rico para me sustentar. Mas, como ainda não consegui, vou seguir a vida. Ótimo. Ainda por cima é macumbeira, ela deixa isso claro, assim, porque, ó, show de bola. A pessoa ideal que você quer na sua vida, uma mulher de valor. E a Vevé, não sei nem que nome que é esse, não procura nada sério, mas depende. E aí ela diz que ela gosta muito de 3 coisas, ó, 3 coisas que literalmente eu amo. Primeiro, ouvir música. Depois, claro, Pix. Me faz um Pix. E 3, macaquinho com mãos na boca, lábios sensuais, carinha babando e língua. Eu acho que a gente entende o que ela quis dizer aqui. Ela quis dizer, porque ela não disse, né? Ela não foi explícita. Mas a gente lê nas entrelinhas, Vevé. E ela ainda acrescenta: gosto de homem decente, que se arruma, está sempre cheiroso, não tenho preferência de cor, mas
Se você for moreno, dos olhos castanhos claros e engraçadinho, já me ganha. Estou em uma fase da minha vida que só penso em crescer. Existe um negócio chamado biotônico Fontoura, que dizem que é muito bom para a fase de crescimento. Você devia provar, já que esse é o seu objetivo. Então, se você é um irresponsável que gosta de curtir sozinho e pão duro, favor não dar match. Gosto de homem dedicado, carinhoso e temente a Deus, viu? Claro, porque Deus aprova tudo isso que você colocou aqui no seu perfil, né, Vevé? Você acha que ele não tá lá em cima olhando assim pra baixo, olhando assim, vendo? Vevé, a gente vai ter uma conversa quando você chegar aqui. Se ele existir, você só aguarde. Enfim, até agora eu dei uns exemplos aqui de perfis interessantes que me chamaram a atenção. Desses aqui que eu mostrei pra vocês, eu não dei match em nenhum deles, foram só perfis que eu vi ali e fiz a captura de tela. Agora eu vou começar a entrar numa outra seara, que talvez seja o ponto alto do vídeo. Alguns casos específicos que aconteceram comigo, de pessoas que de fato eu encontrei, tá? Nós nos vimos cara a cara, nós saímos pra algum lugar pra fazer algo. Em alguns casos rolou algo, em alguns casos não rolou nada, mas enfim, foram casos que chamaram muito a minha atenção, que me marcaram muito e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, porque afinal de contas um vídeo sobre a minha experiência no Tinder sem mencionar esses casos aqui não seria completo. E eu tive que selecionar, porque tinha muita história para contar e eu escolhi aqui as 5 mais interessantes. A começar por essa aqui. O caso da Virgem Eterna. Conheci essa moça, bem jovem, e ela deixou claro pra mim, na nossa conversa, ainda no Tinder, que ela só estava ali por um motivo. Ela queria perder a virgindade. E eu falei, ah, que legal! Puxa, bacana! Você tá precisando de ajuda? Porque, não, talvez eu possa te ajudar. Aí a gente começou a conversar, conversa vai, conversa vem, fomos pro Whats. E depois de mais ou menos um dia de conversa, eu consegui conquistar a menina. Palmas, por favor. Efeitos sonoros de aplauso. Produção. Obrigado. Ela me escolheu como o primeiro homem da sua vida. Só que tinha um porém, claro, porque sempre tem um porém, nada nunca é perfeito. Sempre tem algum obstáculo no caminho. Ela falou, então, só que você vai ter que conversar com a minha mãe. Com a sua mãe? Por quê? Então, porque eu moro com ela ainda. E ela não vai deixar eu sair com um cara aleatório que eu conheci na internet, ainda mais pra fazer esse tipo de coisa. Você vai ter que me ajudar a convencer ela. Conversa um pouco com ela, pra ela ficar mais segura e deixar eu sair com você. Eu falei, como assim, moça? Você quer que eu converse direto com a sua mãe sobre esse assunto? Você quer que eu fale explicitamente sobre isso? Não precisa ser exatamente sobre isso, mas sei lá, conversa um pouco com ela, só pra vocês se conhecerem, gerar uma confiança e tal. Vamos marcar alguma coisa? Falei, tá bom, vamos marcar. Aí marcamos de eu ir pra casa dela, e de fato eu fui pra casa dela um dia, estavam lá ela, a mãe dela e a tia dela. E as 3 sabiam porque eu estava ali. Então vocês imaginam a situação constrangedora pra mim e pra elas. Aquele clima assim no ar, aquela coisa assim invisível, né? Não dava pra ver, mas dava pra sentir. Mas por incrível que pareça, acredite você ou não, com o passar da noite, a gente foi se dando bem. Eu fiquei lá, acho que umas 2 horas mais ou menos, conversando, contando histórias, rindo. A gente riu bastante, eu mostrei vídeos pra elas aqui do canal, elas adoraram esse vídeo aqui, que eu me finjo de gringo e saio por aí falando inglês com as pessoas nas ruas. Enfim, a gente conseguiu gerar uma conexão, a gente se soltou ali, não vou falar que a gente virou amigo, seria exagero, mas enfim, a gente se deu bem. E aí com isso ficou subentendido, né, uma coisa implícita. A mãe dela não me chamou num canto ali da casa e falou, ó, pode comer agora. Ela não falou isso, mas ficou subentendido que eu tinha recebido o selo de aprovação da mamãe. E aí, com isso, eu e a moça marcamos um dia, um horário e um local para o grande acontecimento. Chegando o dia, fui super bacana com ela, fui lá pegar ela, trouxe ela pro local, tivemos uma breve conversa primeiro, eu perguntei como é que ela estava se sentindo, ela falou que estava nervosa, eu falei para ela que era normal, que todo mundo fica nervoso nessa situação, blá blá, aquelas coisas, que não deixa de ser verdade. Aí começamos o negócio, né, um beijinho aqui, beijinho ali, mão aqui, mão ali, preliminares e tudo mais. Teve todo um jogo ali, a gente chegou até esse ponto. Mas na hora do vamos ver, que era o que mais interessava, a menina regou. Ai, acho que eu não vou conseguir, eu tô nervosa. Falei, não, calma, fica tranquila, tá tudo bem.
É assim mesmo, todo mundo passa por isso. Não, não vou conseguir, não vou conseguir. Eu acho que eu nunca vou conseguir. Quer saber? Eu acho que eu vou ficar virgem pra sempre. Falei, moça, não fala uma coisa dessa, que trágico. Calma, fica calma. Você tem certeza que você não quer continuar? Você não quer, né, tentar mais um pouquinho, ver se dá certo e tal? Mas não deu certo. Não deu certo, ela simplesmente não conseguiu ir adiante e eu, obviamente, respeitei a decisão dela, embora eu tenha perguntado se ela não queria continuar, né? Eu dei uma insistida, mas quando ela falou que não queria, eu, né, aceitei. E aí ficamos conversando por mais um tempo, tentando sair daquele clima pesado que ficou ali, constrangedor, e depois levei ela embora e poderia até falar que nunca mais nos falamos, mas pior que nós nos falamos sim, porque eu encontrei ela depois, meses depois, talvez até anos depois, nem me lembro, na fila dos Correios, quando eu fui enviar um pacote lá, ela tava lá, ela olhou pra mim e falou, você não se lembra de mim, né? Eu falei, não lembro quem é você. Eu sou aquela menina lá que tal. Ah, pois é, fulana. Foi você então aquele dia? Ah, que coisa. Legal. E como é que você tá, né? Aquela coisa assim, bem sem graça. Mas enfim, foi isso. Esse foi o primeiro caso que eu tinha para contar. Nem tudo são flores. Às vezes o negócio não dá certo. E quando não dá certo, não vale a pena insistir, não vale a pena forçar nada, né? Temos que respeitar. Todo mundo tem seus limites. Mas eu confesso que até hoje eu fico pensando o que teria sido essa experiência. Tanto pra mim quanto pra ela. Eu acho que teria sido interessante. O caso da lésbica falsa. Vocês podem achar muito estranho, mas tem mulher lésbica que coloca pra ver homem no Tinder. E no caso, eu encontrei uma vez uma mulher que se dizia lésbica, pelo menos foi o que ela me disse, e só queria provar um homem pra ver como era. Foi isso que ela me disse, eu só quero fazer o teste, porque eu fiquei curiosa, quero saber como que é, quero ter essa experiência pelo menos uma vez antes de morrer. E aí nós fomos lá, fizemos o serviço. Não acho que ela tenha gostado muito, para ser bem sincero, né? Não era muito a praia dela, mas enfim, ela viu como era e depois nunca mais nos encontramos, não conversamos mais. Mas depois dessa moça teve uma outra que também se dizia lésbica. Só que diferentemente dessa primeira, essa segunda dizia que quando ela chegava naquele período específico do mês, mais especificamente do ciclo menstrual, chamado de período fértil, quando estava chegando perto dessa época, ela ficava louca por homens. Se dizia lésbica, mas quando chegava nesse período, o corpo dela pedia um homem. Mulher não era o suficiente para ela. E aí a gente conversou bastante antes de qualquer coisa, ela me explicou, né, como que era o negócio e tal, quais eram os desejos dela, não sei o quê. E eu falei, tá bom, então vamos lá, né, vamos fazer o teste. Eu acho que rola. Ela falou, eu também acho que rola. Ah, sei lá, poderia ser da hora. Eu acho que, pelo que eu consegui ver de você, eu creio que pelo menos assunto a gente vai ter bastante. Você conhece bastante coisa, né? Pelo menos uma conversa bacana eu acho que rola. E aí a gente pode ver o que desenrola. E aí a gente podia fazer esse rolê. Se você achar massa, por mim, de boa. Sou muito tranquila, mano. Sou muito bem resolvida em alguns aspectos, né, tirando isso, mas assim, no que eu quero fazer, no que eu vou fazer e tal, fio uma ideia na cabeça, eu concretizo, e seria até bom já concretizar logo, porque se eu vou e deixo isso pro próximo final de semana, eu fico pensando de segunda a sexta-feira, e as coisas podem mudar, e às vezes eu posso aí perder uma oportunidade de encerrar esse assunto na minha vida, ou de começar ele, né, então, pra mim fechou. Que horas? Saímos uma primeira vez, foi bacana. Saímos uma segunda vez no mês seguinte, porque, né, como eu falei, tinha que esperar aquele período específico. Aí esperamos o período específico no mês seguinte. E um ano depois nos encontramos novamente, a terceira e última vez. Que não foi muito legal, mas enfim, vamos ignorar essa parte. E aí não nos vimos mais depois disso. Anos depois, acho que 1 ano e meio, 2 anos depois, eu voltei a entrar em contato com essa moça para oferecer um emprego para ela, porque eu achei que tinha uma proposta de trabalho muito interessante, que era a cara dela. Eu achei que, assim, era o perfil exato dela, seria um serviço ideal para ela, e queria oferecer essa oportunidade para ela, proporcionar isso para ela, porque ela não tinha um emprego muito bom. E aí entrei em contato com ela, falei, oi fulana, tudo bem? Como é que você tá? Quem é? Acho que ela tinha apagado o meu contato. Falei, é o Klaus aqui, se lembra de mim? Aí eu mandei uma foto do meu rosto. No mesmo momento, fui bloqueado. Falei, gente, que isso?
Não que isso seja incomum. Várias mulheres que eu conheci no Tinder me bloquearam, inclusive aquelas com as quais eu me dei bem. Tava tudo bem, tudo ótimo, conversa fluindo, e no mesmo dia ou no dia seguinte eu tava bloqueado. Mas essa aí eu achei muito cara de pau da parte dela, até porque a gente tinha se dado bem, se encontrou 3 vezes e tal. A gente tinha um histórico, né? Aí eu mandei um SMS pra ela, eu falei, fulana, que isso? É o Klaus aqui. Poxa, eu queria oferecer um trabalho pra você, de ganhar bem. Você faz isso comigo? Pra que isso, menina? Aí ela me fala, a minha esposa viu a nossa conversa e viu a sua foto e achou que eu estava traindo ela, achou que eu tinha saído com você recentemente. Agora você vai ter que explicar pra ela que a gente se viu tempos atrás, que faz tempo que a gente se encontrou. Você que causou isso, você agora vai ter que consertar essa confusão que você arrumou. Eu falei, oi? Oi? Se a sua esposa acha que você tá traindo ela só porque um homem mandou oi pra você no WhatsApp, é porque ela deve ter motivo. Você deve dar motivos pra ela suspeitar de uma traição. A relação de vocês não deve estar muito boa, não foi minha culpa, eu não tenho nada a ver com isso. O problema, minha querida, é seu. E como eu disse, eu entrei em contato para te oferecer um trabalho para você ganhar bem. Tive uma intenção boa, pensei em você e você me trata dessa forma. Vá pro inferno, você que se vire, você e com a sua esposa. E bloqueei ela também e nunca mais nos falamos. Achei uma ingratidão enorme da parte dela. Até porque, e isso eu não disse para vocês até o momento, mas vou falar agora. Em todas as situações, com todas as mulheres que eu conheci, eu sempre fui paciente, sempre fui bacana, muito simpático. Eu pensei comigo mesmo, eu vou ser o mais simpático que eu puder para que elas não tenham nenhum motivo para reclamar de mim, para não me bloquearem. Eu não vou dar motivo, eu vou realmente ser um cara muito bacana. O objetivo era agradar. Nunca tratei ninguém mal, é óbvio que houve uma exceção ou outra de alguma menina muito babaca que me xingou, que falou alguma bosta pra mim, e eu revidei, óbvio, não ia ficar quieto, mas foi exceção. Na maioria dos casos eu sempre fui muito bacana e tive que aturar comportamentos como o dessa lésbica falsa que eu contei pra vocês. Coisas que acontecem na experiência do Tinder de um homem hétero. O caso da fã acusadora. Esse caso foi um dos mais marcantes e um dos mais tristes também pra mim, porque eu gostava dessa menina. Não no sentido de que eu queria namorar ela, que eu queria ter uma vida ao lado dela, mas gostava no sentido de que eu tinha uma conexão com ela, eu achava ela bacana, embora ela fosse uma menina estranha. Desde o princípio eu percebi que ela era meio diferenciada. Por exemplo, ela era meio deprê, meio gótica, dark, ela gostava de coisas assim, como é que eu vou falar? Não eram coisas muito animadoras, muito alegres, mas ela me chamou atenção, porque, bom, primeiramente eu achei ela bonita, isso foi o que me chamou atenção logo de cara. Depois eu vi o perfil de alguma rede social dela, não sei se foi Instagram, e tinha ali uma frase de um filósofo, não estava escrito embaixo que era uma frase de um filósofo, mas eu conhecia essa frase, e eu pensei, nossa, ela conhece esse filósofo? Que interessante, né? Tocava guitarra, eu lembro que ela tinha uma música que ela tocava do Nirvana, acho que era Come As You Are. Led Zeppelin também, tinha uma música do Led Zeppelin que ela tocava, tinha uma foto dela com a camiseta dos Beatles, enfim, eu gostei dela, assim, uma garota roqueira, achei ela muito interessante. A gente começou a conversar, a gente foi pro WhatsApp, a conversa fluiu, conversamos muito bem, nos demos muito bem, e aí no dia seguinte eu amanheci bloqueado. E eu fiquei assim, que raios foi isso? A gente se deu bem, a conversa fluiu, eu gostei dela, ela gostou de mim, não durou nem 24 horas. Então assim, fiquei bem decepcionado, mas enfim, não fui atrás dela, até porque não foi a primeira vez que isso me aconteceu, e não foi a última também, teve várias outras depois disso. É muito fácil uma mulher bloquear um homem no WhatsApp, muito fácil, qualquer coisinha que você fala, ela bloqueia. Aí por coincidência, por total acaso, 1 ano depois, mais ou menos, ou 10 meses, ela me viu num anúncio que eu fiz no Facebook, se não me engano. Aí ela comentou nesse anúncio, ela me reconheceu, né? Aí voltamos a entrar em contato. Ela me mandou mensagem, oi, fulano, ela até pediu desculpa, né, pelo acontecido. Ah, inclusive ela mandou um áudio. Eu vou colocar um áudio aqui que ela me mandou explicando por que ela me bloqueou e falando mais algumas coisinhas interessantes. Oi, Klaus, queria te explicar o porquê do blog sem motivo. O fato é que eu tava tomando Roacutan, não sei se tu conhece, mas é um remédio bem forte pra acne, sabe? Então, assim, como eu não queria sair
E, assim, eu tava no Tinder realmente desde fevereiro, mas nem entrava, nem tava com pique pra sair, nem pra beijar, nem pra transar, pra nada. Então é isso, eu me eliminei da tua vida pra não te fazer perder tempo comigo. Agora eu tô morando em Curitiba, na verdade, desde junho. Às vezes eu vou pra Indaiá, então se tu quiser minha amizade, eu acho que tu não procura isso, mas enfim, meu contato, eu tô aqui. Caso não quiser nem responder, também não tem problema nenhum. Eu só queria te dizer que tua originalidade também é muito penetrante dos vídeos, sabe? Me encanta. Teus sotaques, aquele vídeo mesmo do listening. Cara, tu é um homem muito fascinante. Se cuida. Então só por isso, vocês já percebem aí que ela tinha começado já a me ver de uma forma diferente, porque ela pesquisou o meu nome, ela acabou encontrando o meu canal no YouTube, inclusive, viu vídeos aqui, se inscreveu no canal, viu na época quase todos os vídeos que eu tinha, gostou muito dos vídeos de inglês especificamente, até porque ela estava aprendendo inglês na época, estava indo bem até, a gente até chegou a conversar sobre eu dar umas aulas para ela e tal, e aí o negócio começou a se intensificar. Eu comecei a perceber que ao longo dos dias, depois desse reencontro, nos dias seguintes, o negócio começou a se intensificar de uma tal forma que eu comecei a perceber que ela estava meio obsessiva. Ela estava gostando muito dos meus vídeos e de mim. O negócio virou assim um culto. Eu virei meio que um deus para ela. Aliás, meio que um deus não, ela literalmente falou isso com essas palavras. Você é um deus. Né? Vão acompanhando aqui as coisas, algumas das coisas que ela começou a falar para mim nos dias seguintes, além de comentar em vídeos, né, de dar like em postagens e tal. Começou a me mandar fotos espontaneamente, ou seja, sem eu pedir. E quando eu digo fotos, eu quero dizer tanto fotos normais, quanto fotos não muito normais, se é que vocês me entendem. Foi acho que a primeira menina, assim, da minha vida que me mandou fotos dessa categoria sem eu pedir, tá? Voluntariamente ela me mandava, assim, rios de fotos. Vídeos também. Oh, really? Oh, wanna be my slave? E, assim, explícitos. Ela tirava foto do negócio mesmo e mandava assim. E isso era na época, diga-se de passagem, que não tinha como apagar mensagens. O WhatsApp, vocês sabem que copiou o Telegram. Então, quando você mandava uma mensagem, era para sempre. Era uma coisa assim, eterna. Você podia pedir para a pessoa apagar, ó, por favor, apaga essa mensagem. Tira isso aí do seu celular, do seu computador, mas você não tinha como apagar. Depois que você mandava, estava mandado. E também não tinha, obviamente, a imagem de visualização única. Então, assim, ela tinha muita confiança em mim para me mandar essas fotos. Algumas delas davam para reconhecer ela, dava para ver que era ela. Ela se arriscou, inclusive. Eu achei até perigoso, mas enfim, ela fez. E ficou muito claro que ia rolar alguma coisa entre a gente, porque eu tinha interesse, embora eu achasse ela um pouquinho esquisita, como eu já falei. Mas enfim, até aí tudo bem, porque eu sou um cara estranho também. E aí, na verdade, demorou um pouco, ela não foi muito fácil, não. Demorou um pouco pra gente conseguir marcar um dia, mas enfim, depois de alguma enrolação, a gente conseguiu marcar um encontro e realmente rolou o que a gente pensava. E depois disso, meio que, com o passar do tempo, a gente começou a conversar menos, até que chegou uma hora que a gente não conversou mais. Aí, inclusive, ela chegou a me bloquear, eu cheguei a bloquear ela também. Foi um bloqueio mútuo, depois a gente se desbloqueou e parou de se falar. Vocês acham que a história termina aí? Não termina aí. 3 anos e meio depois, um dia aleatório, a menina me manda a seguinte mensagem. Eu nunca vou me esquecer do que você fez pra mim, Klaus. Oi? O quê? Você sabe o que você fez? Não. O que eu fiz? Você sabe! Moça, vamos parar de joguinho? Se eu soubesse o que eu fiz pra você, eu não estaria perguntando. Me fala o que eu fiz pra você, até pra eu poder me defender da acusação que você vai me fazer. Porque eu não sei do que você tá falando. E aí ela me disse o seguinte. Você passou os meus nudes pro meu pai. Você tem ideia do constrangimento que foi isso? Da humilhação que eu passei? Desde esse dia, nunca mais eu conversei com meu pai. A nossa relação nunca mais foi a mesma e eu acho que nunca mais vai ser. Eu acho que até o último dia da minha vida eu não vou ter uma relação normal com meu pai. E a culpa é sua. Gostaram da minha atuação? O que vocês acharam? Muito exagerada? Dramática, né? Eu tô disponível, tá? Caso vocês queiram me contratar pra alguma série, novela, filmes, manda proposta aí que eu analiso.
Brincadeiras à parte, isso foi uma dramatização, porque na verdade ela me mandou tudo por escrito. E ao ler as mensagens dela, a única coisa que eu conseguia pensar, o único pensamento na minha mente era: quem é esse cara? Eu fiquei tentando me lembrar do rosto dele, assim, uma imagem qualquer, o nome, o endereço, o número de telefone, qualquer coisa, qualquer dado sobre esse ser que era o pai dela. E depois de 1 minuto pensando ativamente, não me veio nada. E eu cheguei à óbvia conclusão de que eu não conhecia esse fulano. E eu falei pra ela: Andréia, o nome dela não era Andréia, mas eu vou inventar um nome qualquer aqui. Eu falei: Andréia, eu nem conheço o seu pai, do que você tá falando? Eu não tenho contato dele. Ah, mas você poderia ter conseguido com alguém. Como? Eu não sei nem quem ele é, não sei o nome dele, não sei a fisionomia dele. Se eu encontrasse ele numa fila de supermercado, eu iria olhar pra ele e não ia saber que era ele. Eu não conheço o seu pai. Por que você acha que eu fiz isso? Não, mas eu só poderia ter sido você. Porque as fotos que passaram pro meu pai foram exatamente as fotos que eu passei pra você. Eu falei: não, peraí. Você não tirou aquelas fotos especificamente pra mim. Ela já tinha um certo tempo, né? Você já tinha tirado e já tinha mandado para outros caras, e aposto que depois de mim você mandou para outros também. Eu não fui o único, certo? É verdade, mas eu tenho quase certeza de que foi você, porque você fez aquela proposta para mim e eu não aceitei. Eu falei: que proposta? Aquele negócio lá, lembra? Eu falei: não acredito, Andréia. Vamos explicar o contexto. Tinha uma outra menina que eu tinha conhecido no Tinder que tinha demonstrado interesse em fazer a 3. E eu propus pra Andréia uma homenagem. Eu convidei ela, falei: você tem interesse? Você quer fazer? Eu conheço uma outra pessoa que quer, você já fez comigo, você sabe como é, né? Que tal a gente ter essa experiência, todo mundo junto? Ela recusou. Ok, eu respeitei a decisão dela. E na cabeça dela, veja só que moça doida. Na cabeça dela, só porque ela recusou essa proposta, essa oferta que eu fiz pra ela, isso era motivo suficiente pra eu sair por aí espalhando as fotos íntimas dela pro mundo. E ainda mais pro pai dela, como se eu quisesse realmente atingir ela da forma mais cruel possível. Porque realmente, convenhamos, é cruel você mandar nudes da menina pro pai dela, né? Realmente quem fez isso foi um babaca. E ainda eu falei pra ela, olha, fulana, nada a ver isso que você falou, jamais eu faria isso, muito menos por causa desse motivo que você tá alegando, e isso é muito mais do que ser um babaca. Quem faz isso não é só um cara mau, um cara cruel, ai, como ele foi FDP, isso é um crime. A legislação atual tipifica esse comportamento como um comportamento criminoso, isso está no Código Penal brasileiro, esse artigo aqui, falei pra ela o artigo, é uma lei recente, então basicamente ela estava fazendo ali uma acusação de crime, sem prova alguma, obviamente. Agora vocês imaginem, vamos deixar essa história de lado por um momento, vamos falar sério. O vídeo é engraçado, é cômico, mas vamos falar sério por um momento. Imaginem se essa menina doida fosse a uma delegacia da mulher, chegasse lá e passasse o meu nome pro escrivão ali e falasse: eu quero registrar um BO no nome desse cara aqui. Pois não, senhora, o que aconteceu? O que ele fez? Ele passou fotos íntimas minhas para pessoas por aí. Ele me expôs. Imaginem se ela tivesse feito isso. Teria sido registrado, lavrado um BO com o meu nome ali, e o meu nome constaria ali por sei lá quanto tempo, anos eu imagino, e mesmo que tivesse um processo criminal e eu me defendesse e provavelmente fosse absolvido por falta de provas, obviamente, mesmo que fosse esse o caso, imaginem a dor de cabeça que seria isso, a confusão, a humilhação pra mim, o constrangimento, a minha família vendo isso, meus amigos iam ficar sabendo, eu ia ser inclusive impactado profissionalmente, eu tinha um nome a zelar, até por isso que o meu perfil no Tinder sempre foi anônimo, eu não usava o meu nome, não colocava nenhuma informação pessoal minha, não colocava foto do meu rosto, eu mostrava o rosto depois, na conversa privada. Então vocês imaginam o que isso teria causado na minha vida se uma louca como essa tivesse feito essa acusação formalmente, porque ela fez a acusação, mas ela fez de modo informal e privado, só ali na nossa conversa. Se isso tivesse vazado, tivesse saído dali, as consequências para mim seriam desastrosas. Para ela, não.
nada teria acontecido com ela. Ela não seria punida, não haveria nenhum tipo de repercussão negativa para ela. Ela sairia da história basicamente como uma pilantra, mentirosa, uma louca, sim, mas judicialmente falando, criminalmente falando, nada ia acontecer com ela. Então assim, gente, por um momento aqui, vamos pensar nessa situação. Eu já falei sobre isso nesse vídeo aqui, por exemplo. Isso é muito sério. Se tem alguma mulher vendo este vídeo agora, não sei se vai ter, porque esse vídeo interessa mais para os homens. Por favor, nunca faça esse tipo de coisa. Não tenha esse comportamento irresponsável que essa moça aí teve, porque isso pode destruir a vida de um homem. E se você for homem, também digo o mesmo. Homem não costuma fazer isso, mas enfim, vale para todos. E diga-se de passagem, depois a gente ainda voltou a se falar. Ela não pediu desculpa em nenhum momento, nunca se desculpou. Eu te perdoo, Andréia. Caso você esteja vendo esse vídeo, não sei se você ainda acompanha os meus vídeos, eu perdoo você pelo que você fez, mas eu gostaria de ouvir da sua boca um pedido de desculpa, que nunca veio até hoje. Mas enfim, continuamos conversando um pouco depois disso. Eu fingi que nada aconteceu, né? E eu vi que ela não estava muito bem, ela não estava numa fase boa da vida dela. Num determinado dia ela falou que a vida dela estava muito sem graça, que não valia a pena viver a vida dela. Acho que vocês entendem, né? Ela estava meio deprê. E eu tentei ajudar ela, tentei colocar ela pra cima, enfim. Como de fato fiz com outras meninas, isso é muito comum, vou comentar sobre isso mais pra frente. E aí um belo dia, simplesmente ela parou de me responder e dia após dia eu mandava mensagem pra ela perguntando: fulana, tá tudo bem? Andréia, me responde, eu tô começando a ficar preocupado. Você me mandou aquelas mensagens semana passada falando que você não tava bem, que sua vida não valia a pena. Só me responde, só pra eu saber que tá tudo bem. E ela era uma pessoa que mudava a foto do perfil do WhatsApp quase todo dia. O tempo todo tinha uma foto nova. E ela não mudou mais. Ficou a mesma foto ali por semanas. E a preocupação crescendo. Enfim, resumindo, nunca mais ela me respondeu. Ela nunca me deu nenhuma resposta. Não sei porquê, não sei se ela simplesmente não quis mais falar comigo. Mas eu me preocupei, eu achei que tivesse realmente acontecido algo com ela. E aí um dia aleatório, eu tava andando e num comércio eu encontrei ela lá. Ela tava trabalhando lá no local. E até levei um susto, do nada ela chegou e falou: oi, tudo bem? Falei: oi, tudo bem. Não conversamos nem nada, foi só um oi, tudo bem mesmo. Mas aí eu vi que a fulana tava viva, tava bem, tava empregada, tava muito bonita, diga-se de passagem, tava bem fisicamente. Fiquei me perguntando por que as pessoas fazem coisas desse tipo. Pra que isso? Como eu falei, eu sempre fui muito bacana com todo mundo lá, muito simpático. Tentei ajudar pessoas que eu vi que precisavam de ajuda, como é o caso dessas pessoas que estão meio deprê, que estão pensando que a vida não vale mais a pena e tal. E a pessoa vai e faz um negócio desse. Não sei por quê, não sei o que leva as pessoas a fazerem coisas desse tipo. Mas se você aí que está me vendo quer um conselho, não faça isso com os outros, não faça. Esse showzinho para chamar a atenção, porque é isso, né? A pessoa quer chamar a atenção, eu acho que é isso. Para ter os holofotes para cima de você, isso é chato. E ainda por cima você perde a credibilidade, porque ninguém mais vai acreditar em você a partir dessa situação. O caso da intelectual trêbada. Esse caso foi uma das noites mais loucas da minha vida. E olha que eu já tive experiências muito diferentes. Como eu falei, eu tenho história pra contar. Eu conheci essa moça no Tinder, nós conversamos um pouco no Tinder, fomos pro WhatsApp, e no mesmo dia a gente parou de se falar porque ela percebeu que eu queria algo casual. Isso já estava bem claro no meu perfil, acho que ela não viu, não prestou atenção. A partir do momento que ela percebeu que eu queria algo casual, ela me tirou dos contatos dela, excluiu o meu número da agenda e não nos conversamos mais por aproximadamente 4 meses. E aí nos demos like de novo, ou seja, nós demos um match pela segunda vez. E eu falei: ô fulana, você de novo, né? Você me deu like de novo, por quê? Você já sabe que eu tô aqui pra algo casual, você já falou pra mim que você não queria algo casual. É sempre interessante rever matches antigos aqui no Tinder e tal, dá uma desculpa qualquer lá. Aí fomos de novo pro WhatsApp, conversamos de novo por algumas horas e ela me convidou para sair. Nesse mesmo dia que a gente voltou a se falar, foi acho que a única vez que uma mulher me convidou para sair. Ou seja, tomou a iniciativa. A mulher raramente toma a iniciativa. É muito, muito, muito difícil.
Ou seja, ela estava interessada, ela queria sair comigo. Só que ela deixou bem claro, desde o início, que nós íamos sair como amigos. Eu falei, tá bom, vamos sair como amigos. E aí peguei meu carro, fui lá até a cidade dela, busquei ela na casa dela, fomos para um bar. Eu não bebo, quem já me conhece, quem é inscrito do canal já deve ter visto esse vídeo aqui, sabe que eu sou abstêmio. Então permaneci lúcido a noite inteira. Mas nós fomos lá num bar que ela conhecia e ela quis beber, ok? E a conversa fluiu de uma tal forma, assim, que, meu, um negócio incrível. Acho que foi a conversa que mais fluiu de todas as mulheres que eu conheci no Tinder. Então vocês imaginam que foi uma experiência muito agradável, porque a menina era linda, assim, linda de morrer. Acho que foi a menina mais bonita que eu já dei match e que eu me encontrei em todos esses 8 anos de Tinder. E um corpo muito bonito também, tava em forma. Simpática, pessoa agradável, bom papo, inteligente, intelectual. O negócio fluiu tanto que a gente conversou sobre direito, que era a área dela, que ela era advogada. Eu conheço uma coisinha ou outra de direito, a gente conversou sobre isso. A gente conversou sobre filosofia. Eu falei pra ela do Schopenhauer, ela falou do Nietzsche, que era o filósofo favorito dela. Eu expliquei que o Nietzsche foi influenciado pelo Schopenhauer. Então a gente conversou assim sobre coisas, né, alto nível. Um papo intelectual. Então o negócio tava desenrolando um assunto atrás do outro. Vocês não têm ideia, a gente não conseguia terminar um assunto que já surgia outro. A gente emendava uma coisa na outra. E ao longo da noite, eu ali tomando um suquinho Del Valle, sem brincadeira, que era a única coisa que eles tinham no bar que não era alcoólica, o suquinho Del Valle. Eu tomando ali meu suquinho e ela enchendo a cara. Ela já tinha tomado 3 garrafas, não é copos, garrafas de cerveja. E eu percebi que ela já estava começando a ficar meio altinha. Mas até aí tudo bem. Aí ela falou, agora eu vou tomar uma destilada. Falei, uma destilada? Você tem certeza? Porque bebida destilada é mais forte, né? E você já tomou 3 cervejas? Você tem certeza de que você quer fazer isso? Eu quero, porque não pode? Não, poder você pode, você é livre para fazer isso. Mas assim, você não me conhece, né? Nós acabamos de nos conhecer. Você não sabe se eu sou um cara bacana ou não, né? Você confia em mim para ficar tão bêbada ao meu lado? Porque assim, você veio comigo no carro, você vai ter que voltar comigo, né? Você vai fazer alguma coisa comigo? Você vai tentar algo? Falei, não vou, mas você confia? Ah, então eu confio, eu acho que você não vai fazer nada. Eu confio em você, você é um cara bacana, eu tô vendo que você é um cara bacana. Você não vai fazer nada comigo. Falei, tá bom, mas você tem certeza, você quer beber? Quero. Ela relutou várias vezes, ela estava hesitante, ela ia, baixava o copo, ela ia, baixava o copo, aí teve uma hora que ela foi de uma vez só. Impressionante, parecia coisa de filme. Ela bebeu aquele negócio como se fosse um suco de laranja. E aí, óbvio que depois que ela bebeu isso, o negócio degringolou. A noite estava indo muito bem, inclusive ela estava se soltando cada vez mais. E eu percebi que ela estava demonstrando alguns sinais de interesse, né? Eu entendo dessas coisas. Ela começou a elevar o tom da voz. Quando a mulher eleva o tom da voz, ela demonstra interesse. Isso ela faz sem perceber, tá? É algo assim instintivo. Dica pra vocês homens. Ela começou a tocar em mim, tipo, ai Klaus, para, ai seu bobo, né? Encostava assim no meu braço, no meu peito. Teve uma hora que ela passou a mão no meu rosto. E isso, meus amigos, é a maior demonstração de interesse que uma mulher pode dar. Quando ela começa a encostar em você, significa que ela está muito à vontade com você, ela está se sentindo segura para fazer isso, porque ela não faz isso se ela não tiver à vontade com um homem. Então, enfim, encostou em mim, falou da minha barba, ah, é sua barba, você parece o Klaus Michelson, da série que eu gosto, The Vampire Diaries. Eu falei, ah, se cada pessoa que falasse isso me desse 1 centavo, eu estaria milionário hoje, que todo mundo me fala desse maldito Klaus. Ai, você é muito parecido com ele, até a barba é igual. Ela passou a mão assim na barba, olha a linha da barba igualzinha. Aí eu falei pra ela, por que você me deu match de novo no Tinder? É estranho, né? Porque você já tinha me rejeitado, vamos dizer assim, você me deu match de novo. E ela falou, ah, para começo de conversa, eu achei você um gatinho. E segundo, que eu achei que você tinha bom papo e eu queria conversar com você, achei você um cara interessante. Aí, enfim, a noite foi avançando, ela começou a encostar em mim, deitou assim a cabeça no meu peito, encostou assim. A gente começou a dançar assim de leve, tava tocando uma música, nem lembro que música que era, uma música romântica. Fiz um carinhozinho assim, um carinhozinho, ai, que delícia, ai.
A única coisa que passava pela minha cabeça nesse momento era o Greg do Todo Mundo Odeia o Chris falando: ah, cara, ela tá tão na sua. E tava mesmo, tava na cara que ela tava querendo alguma coisa. Tava na cara, todas as pistas. Então é óbvio que em determinado momento eu pensei: opa, hoje vai rolar alguma coisa aqui, ó. Me dei bem nessa noite. E aí depois que ela bebeu esse destilado aí, que nem me lembro nem o que era, ela começou a meio que falar umas coisas assim que eu comecei a não entender mais nada do que ela tava falando. Teve umas frases completamente desconexas que ela falou que eu fiquei assim... legal. Isso que ela falou fez sentido? Acho que não. Ela começou a meio que cambalear, ela não estava assim tropeçando e caindo, mas ela não estava mais conseguindo ficar em pé normalmente. Aí eu comecei a ficar preocupado. Um cara que estava lá no bar falou assim: ei galera, o bar vai fechar, mas vamos para outro lugar, beber mais, não sei o que. Ela queria ir junto, ela queria, eu vou também. Eu falei: não, minha amiga, vem cá, querida. Não, é melhor não, você já não tá muito bem. Não, mas eu vou sim, você não manda em mim. Sabe aquele negócio de bêbado? Eu coloquei a mão nela assim e falei: querida, você já bebeu demais, é melhor você não ir. Inclusive, já são quase 3 da madrugada. A gente precisa decidir o que a gente vai fazer, porque olha, o bar tá fechando. Aliás, o bar já tinha fechado fazia tempo. A gente ficou ali na rua, sozinho, de madrugada. E eu assim, olhando pra trás, vendo se não tinha nenhum bandido à espreita, né? Eu tava já com medo. Eu falei: você quer que eu te leve pra sua casa? Eu te ponho no carro, te levo pra sua casa. Se você quiser, eu até acompanho você lá em cima, te coloco na cama, cubro você e vou embora. Você quer? Ela falou: não, levar homem pra casa no primeiro encontro, não pode, é contra as regras. Vamos pra um motel. Eu falei: oi? Um motel? É, mas a gente não vai transar. A gente vai pra um motel só pra ficar lá um pouco, porque eu quero ficar mais com você, eu gostei de você, eu quero passar mais um tempo. Se você me levar pra minha casa agora, vai acabar a noite, a gente não vai mais se ver. Eu falei: tá bom, você tem certeza, você quer ir pra um motel comigo? Eu tenho. Tá, você conhece algum motel aqui? Conheço. Qual é o nome? Não sei. Onde fica? Não faço a menor ideia. Falei: tá bom. Aí eu pesquisei lá no Google, né, hotel mais próximo de mim. E fomos pro maldito motel. E aí no caminho eu fui pensando: e se ela vomitar no meu carro, né? Porque ela tá bêbada naquele nível que a pessoa vomita. Eu falei: olha, se você sentir a vontade de... você me fala. Eu paro o carro, você vomita fora, tá bom? Ok? Combinado? Ok. Não adiantou. 5 minutos depois que eu falei isso, eu ouvi assim do nada... E aí eu parei o carro de qualquer forma, fui lá ajudar ela, né? Aquele negócio todo, gente bêbada dá trabalho, né? Peguei um papel, limpei ela, falei assim: eu vou te ajudar, tal, né? Enfim, aí chegamos lá no maldito motel e eu já pensando: meu Deus, onde é que vai terminar essa noite? Aí o cara do motel, como sempre, né, pediu documentos. Aí eu virei e falei: fulana, ele tá pedindo os documentos. Fulana? Ele tá pedindo os documentos. Fiquei olhando assim pra ela fixamente por uns 5 segundos, mais ou menos, que duraram uma eternidade. Na minha cabeça foram 10 anos. Eu fiquei olhando assim e eu vi que ela não estava se mexendo. O tórax dela não estava inflando. Eu pensei: meu Deus, a menina morreu. Ela não tá respirando. O que eu vou falar pra polícia? Eu vou ter que ligar pra polícia. Eles vão levar o corpo dela pro IML, vão fazer uma análise, vão ver que na corrente sanguínea dela tem uma quantidade absurda de álcool, vão falar que eu embebedei ela, que levei ela pro motel, vão falar que eu queria me aproveitar dela, de uma pobre garota, coitada, que foi vítima de um homem abusivo. Como é que eu vou explicar essa situação pra polícia? Vai parecer, obviamente, que eu sou um criminoso. Então, assim, por um momento, eu tive aquele mini infarto. Sabe quando dá aquele mini infarto? Você fica assim... Ai. Mas aí, do nada, ela acordou, assim, deu o documento pro cara lá. O cara até perguntou: ela tá passando mal? Porque ele percebeu que tinha algo errado, né? Eu falei: ela tá passando meio mal, sabe como que é? Ela bebeu, né? Eu achei que o cara ia barrar a gente. Eu não sei como é que o cara deixou a gente entrar. Pra vocês terem uma ideia, eu tive que acompanhar ela, tive que ajudar ela pra ir do carro até a cama dentro do quarto. Foram o quê? 10 passos, mas eu tive que ajudar ela. Ela chegou na cama, sentou ali, caiu de costas assim, e mais ou menos da forma como ela
caiu na cama, ela ficou o resto da noite. Basicamente, ela teve um coma alcoólico. Foi o mais próximo assim que eu consigo encontrar para descrever a situação, até porque eu tentei acordar essa moça, porque eu queria ver se estava tudo bem, eu estava preocupado com ela. Aí ela começou a se engasgar, tossir, roncou alto pra caramba. Bruxismo até ela tinha, um bruxismo altíssimo. Eu nunca ouvi um bruxismo tão alto assim que parecia que ia arrancar os próprios dentes. Então, teve um momento que eu quis acordar ela para saber se estava tudo bem. Ela não acordava. Aí eu tava com fome, eu não tinha comido nada a noite inteira, pedi uma comida. Aí num determinado momento eu tava lá comendo minhas iscas de frango, não estavam gostosas, caso vocês queiram saber. Tava comendo assim, aí eu olho pro lado, a menina praticamente nua, porque ela estava com um vestido e virando pra cá e pra lá na cama. Obviamente o vestido saiu, né, de cima dela, ele levantou e assim, deu pra ver quase tudo, gente. Sobrou muito pouco pra minha imaginação, porque tava quase tudo ali à vista. E eu olhei para aquela situação e eu olhei assim pro lado, eu pensei, ai meu pai, oh Deus, eu não acredito em você, mas eu vou acreditar só por alguns minutos para você me ajudar. Livrai-me da tentação, ó Pai. Aí eu olhei de novo, olhei pra cá, assim, meu Deus do céu, né? Assim, ó, foi bem assim a situação. Aí como é que eu resolvi o problema? Simples, peguei um cobertor, cobri a coitada, inclusive ela estava com frio, ela estava toda encolhida, cobri e não aconteceu nada. Mas foi essa situação que essa menina cometeu o que eu considero uma grandíssima irresponsabilidade, porque ela não tinha como confirmar, como garantir que eu era o cara bacana que eu sou. Felizmente ela teve sorte, mas ela poderia ter se dado mal. Uma mulher bonita, com um corpo daquele, jovem, em coma alcoólico, basicamente, deitada ali, seminua, numa cama de motel, de madrugada, sem ninguém ao redor. Gente, que situação melhor para um cara fazer alguma coisa com essa pessoa. É a situação ideal, favorável, para acontecer ali uma tragédia. Então essa moça foi, na verdade, irresponsável. Se você é mulher e está me vendo, não faça o que essa mulher fez, em hipótese alguma. Mas enfim, na manhã seguinte acordamos, ela estava melhor, não estava 100% ainda, mas estava lúcida pelo menos, me tratou muito bem. Foi muito simpática, mais até do que o dia anterior, muito fofa, ficou passando a mão no meu rosto, falou que eu era bonito, falou que eu era isso, que aquilo, como eu era um cara bacana, não sei o que ela queria ficar ali mais um tempo. Eu falei, mas moça, você falou pra mim que precisava ir embora a tal hora, já é, né, tá quase dando a hora. Ah, não, mas vamos ficar aqui mais um pouquinho, 20 minutos. Eu falei, tá bom, vou colocar 20 minutos aqui no relógio. Ficamos ali, ela dormiu no meu peito, foi uma situação assim, bem, tipo, casal, sabe uma coisa assim, casal, uma intimidade, uma conexão que só um casal tem? Foi isso. Então foi uma situação muito estranha, porque embora tenha rolado toda essa conexão, essa química e essa intimidade entre nós, não aconteceu nada demais. Não teve sequer um beijo. Então, de fato, nós nos encontramos ali como amigos. É como se eu fosse o amigo gay dela. E no fim das contas, eu me senti até chateado com essa situação. Eu achei que ela se aproveitou de mim. Eu achei que ela me fez de otário. Eu acho que ela pensou, eu vou encontrar o primeiro otário que eu consegui aqui no Tinder, porque eu quero sair e meter o louco. Eu quero fazer uma loucura para afogar as mágoas ou sei lá o quê. E vou encontrar o primeiro otário aqui para ele me acompanhar, porque eu não quero fazer isso sozinha. Foi isso, eu acho que ela me usou. Essa experiência especificamente, eu gostaria de que não tivesse acontecido, mas aconteceu. O caso das interesseiras. Eu coloquei no plural porque na verdade teve mais de uma interesseira. Eu já mostrei aqui alguns prints de mulheres interesseiras, mas eu não dei match com elas. Mas algumas que eu dei match, a gente chegou a conversar e eu percebi que elas tinham um interesse, vamos resumir aqui, um interesse financeiro, né? Elas queriam dinheiro, dinheiro, dinheiro.
mas 2 delas me chamaram a atenção e eu vou contar aqui. Uma delas foi uma moça bem atirada, que, diga-se de passagem, estava escrito no perfil dela que ela queria um relacionamento sério, mas ela disse isso aqui pra mim, então a minha proposta interessou. Fomos pro Whats, mandei fotos minhas pra ela, ela disse que gostou, me elogiou, falou que era bonito e tal. E aí, do nada, ela veio com uma intimidade total, começou a me mandar fotos voluntariamente. Praticamente todo dia ela me mandava fotos, e quando eu digo fotos, são aquelas fotos, né, que vocês sabem. E ela, inclusive, mandava fotos arriscadas, porque ela mandava fotos que mostravam todas as tatuagens que tinham no corpo dela, tatuagens bem reconhecíveis, e o rosto dela também. O rosto dela aparecia nas fotos, nos vídeos também que ela mandava. Ela só mandava. O tempo todo ela mandava alguma coisa. Então eu achei, por alguns dias, que ela estava realmente interessada em ter algo comigo. Me iludi, coitado. Porque ela foi me enrolando com o passar do tempo. E eu percebi que ela estava se fazendo assim de coitada. Como se ela quisesse dizer assim, tenha dó de mim. Ela me enrolou um pouco, a gente tentou marcar um encontro para o fim de semana, não deu, fica para o próximo, não sei o quê. E quando chegou perto do próximo fim de semana, no dia anterior ao nosso encontro, ela me manda esse áudio aqui. Tô meio depressiva, não vou negar. Mas assim, minha depressão tá do tipo que eu quero comprar tudo e eu não tenho dinheiro mais, acabou. É isso que eu estou depressiva. Eu tô muito triste com isso. Olha que pessoa mais fútil. Não, é que eu tenho problemas mesmo, de verdade. Só que aí, tipo, comprar as coisas que eu quero me distrai. Distrai dos reais problemas do qual não é impossível resolver. Uns problemas bem complicados. Conseguiu captar a mensagem indireta? Você leu nas entrelinhas o que ela queria, na verdade? Ela queria um otário que passasse pix pra ela. Que falasse assim, ai, tadinha, você tá mal hoje, tá tristinha, tá triste? Toma aqui um pix de R$300, de 500, de 1.000. Me passa a sua chave aí, eu passo pra você agora um dinheirinho pra você comprar alguma coisa. Vai comprar uma bolsa em alguma loja, um cinto, um sapato. Era isso que ela queria. Só que eu me fiz de desentendido, porque eu não sou esse tipo de homem, eu não faço isso. Me fiz de desentendido, de inocente, mandei essa mensagem aqui pra ela, basicamente ignorando a indireta que ela me deu. E no dia seguinte ela cancelou o nosso encontro, inventando essa desculpa esfarrapada, e depois disso nunca mais me mandou nada. Então realmente eu confirmei ali que ela só queria me usar, não queria sair comigo de verdade, e como ela não conseguiu, ela provavelmente deve ter ido pro próximo, fazer outro cara de otário. Mas mais do que essa moça, teve uma outra pior, que essa foi mais direta. A gente se conheceu, a gente deu match à noite, tipo 11h30 da noite, foi tarde. A gente conversou pouquíssimo e no dia seguinte a gente já combinou de manhã de se encontrar. Uma cidade vizinha, eu tava indo com o meu carro pra lá e na estrada ela me mandou a seguinte mensagem. Eu vi essa mensagem e pensei, não é possível um negócio desses. Eu já vi de tudo no Tinder, mas isso eu nunca tinha visto, assim, nesse nível tão direto, nunca vi isso. No começo, eu até fiquei com dó dela, porque eu pensei, pode ser que seja verdade, sei lá, pode ser que ela esteja passando por uma situação difícil. Mas depois, quanto mais eu pensei, eu parei o meu carro ali na estrada e fiquei minutos confabulando, pensando no que eu ia fazer, porque eu já estava no meio do caminho. Eu pensei, não é possível que em menos de 24 horas que ela me conhece, não é possível que eu seja a única pessoa que ela tem para pedir um negócio desse. A gente não tem nem intimidade para falar desse tipo de coisa. Ela só pode estar querendo se aproveitar de mim. E aí fiz o retorno na rodovia e voltei para minha casa. Respondi para ela, falei que não ia emprestar e ela insistiu, para vocês verem que ela realmente queria grana. E mesmo assim eu não dei. E depois disso também não nos falamos mais. É um padrão, né? Já perceberam, né? Quando você fala alguma coisa para mulher que ela não gosta, acabou a conversa. Não tem mais. Não tem como salvar. Então, encerrando aqui os casos específicos que eu tinha para contar, eu vou passar aqui agora os resultados que eu tenho certeza de que vocês vão querer saber. Eu estimo que eu tenha dado mais ou menos 500 matches. Vamos aprender aqui o plural de match. Matches.
Não tenho como comprovar isso, porque como eu falei, não tirei print de tudo, não registrei todas as conversas, mas julgando pela quantidade de match que eu dava por semana ao longo desses 3 períodos que eu usei o Tinder nesses 8 anos, eu chuto que tenha chegado perto de 500. E dessas 500 mulheres todas que eu conheci no aplicativo, eu saí com apenas 14. E quando eu digo sair, aqui eu quero dizer sair literalmente, de ir para algum local físico, me encontrar com a pessoa, conversar cara a cara com ela. Desses 14 encontros, em 9 rolou algo, digamos, profundo. Entenderam? Isso significa, matematicamente falando, porque Klaus é muito científico, um aproveitamento de... Ou seja, não foi grande coisa, né? Um pouquinho acima da metade. Em outros 3 casos, rolou algo também, mas não tão profundo. Algo mais superficial. Rolou algo. E em 2 casos, não rolou absolutamente nada. A gente só conversou, e aí chegou um determinado momento que a gente se despediu e cada um foi para sua casa. Acabou. Então assim, para pensar. Vamos pensar do ponto de vista da proporção. Vamos falar aqui de matemática. Quase 500 pessoas que eu conheci lá, saí com apenas 14. Só 14 eu consegui convencer a irem no encontro comigo. E mesmo assim não rolou com todas. Ou seja, é difícil. E ainda por cima, não falei isso pra vocês ainda, mas vou falar agora, vou revelar. Eu usei o Tinder pago. Meus amigos. Porque se não fosse a versão paga do Tinder, eu não teria conseguido praticamente nada. Eu acho que eu não teria conseguido nada. Se 14 foi pouco, imagine na versão gratuita. Se eu tivesse conseguido 1 ou 2 encontros, seria muito. Que de fato é o caso da maioria dos homens que usam o Tinder. Você ouve por aí, vocês podem assistir vídeos aqui no YouTube da experiência de outros caras, eles vão falar que foram poucos encontros. É realmente muito difícil para um cara hétero conseguir convencer uma mulher que ele conheceu no Tinder a sair com ele. Falando da experiência geral como um todo, matematicamente, em porcentagem, eu diria que em 95% dos casos, as mulheres não iniciam a conversa, ou seja, não tem iniciativa nenhuma, mesmo que elas deem o like depois. E aí aparece para elas a mensagem deu match, mas elas não fazem o primeiro contato. Aí o que acontece? Obviamente, o homem vai lá e puxa assunto. Dessas, metade não responde. Você pode eliminar 50%, você vai ficar esperando meses, porque eu já fiz o teste, deixei o match ali, esqueci dele, meses depois continuava lá sem resposta. E da outra metade, que de fato responde, ou seja, que retorna o seu contato, aproximadamente 70% não dá prosseguimento à conversa. Ou seja, a pessoa responde ali o seu primeiro contato, mas a conversa acaba não durando muito. Ela dura um dia no máximo e depois a pessoa para de responder e a conversa acaba morrendo de qualquer forma. Dos 30% que a conversa continua, ou seja, que ela sobrevive aos primeiros dias, eu diria que uns 20% acabam passando o contato para fora do aplicativo. E desses 20%, apenas 10% topam sair com você. Ou seja, que você chega a ver num encontro real. Não é 10% da totalidade, é 10% dos 20%, dos 30%, dos 50% que responderam. Entenderam? Então não é 10%, na prática é menos que 10%. Essas são as estatísticas terríveis do Tinder para um homem hétero. E não sou só eu, se você procurar por aí, vocês vão ver que essa é a experiência geral dos homens. Inclusive, por favor, homens, comentem aqui embaixo, façam com que eu não me sinta tão mal. Me ajudem, levantem o meu moral, a minha autoestima. Digam pra mim aqui embaixo que eu não fui o único a passar por isso. Vocês aí também ficaram esperando meses por uma resposta e ela não veio? E aquela menina que começou a responder você do nada parou de responder e depois nunca mais? Aconteceu com você também? Por favor, diga que sim. Outra coisa também que me incomodou bastante foi a extrema passividade das mulheres. Num nível assim que elas esperam que o cara faça tudo, absolutamente tudo.
Então até mesmo um diálogo, que é algo que deveria ser feito a dois, acaba se tornando um monólogo, porque só o homem fala. Basicamente vira um interrogatório policial em que o cara começa a fazer perguntas e a mulher responde. Em vários casos eu senti que eu estava simplesmente interrogando uma pessoa em vez de realmente conversar com ela, não era um diálogo. Porque não havia uma interação. E eu não sei se as mulheres em geral entendem isso, que para que haja um diálogo é preciso haver interação. E a interação precisa de iniciativa. Se a pessoa for extremamente passiva a ponto de não ter iniciativa alguma para puxar assunto, para fazer comentários, perguntas para outra pessoa, a conversa não rola. Simplesmente ela não vai para frente. Então imagine, você tá lá no Tinder para conversar com pessoas, para possivelmente sair com elas, e você nem se dá o trabalho de dialogar com a pessoa para ver se desenvolve algo, para ver se rola alguma coisa. Não. É tudo por conta do homem. O homem é que tem que conduzir. A mulher não pode participar desse processo. É muito difícil uma mulher ter iniciativa em relação a alguma coisa, sugerir algo, dar ideias, falar o que ela quer, o que ela não quer, o que ela gosta, o que ela não gosta, inclusive quando ela está na cama. O fato de você ter que conduzir o negócio o tempo todo é uma pressão muito grande, é uma responsabilidade muito grande que está sobre as nossas costas. E eu acho que todo homem sabe do que eu estou falando. E digo mais, muitas das conversas que eu tive lá morreram por falta de interesse. E na verdade não é nem a falta de interesse em si, porque muitas vezes havia interesse, mas ele não era demonstrado. Então se você tem interesse, mas não demonstra, é a mesma coisa que você não ter interesse, porque na prática a outra pessoa não sente isso, ela não sente que você está interessada nela. Várias vezes, várias conversas que eu tive com várias mulheres, eu simplesmente deduzi que elas não tinham nenhum interesse em mim, embora eu soubesse que elas tinham. Porque afinal de contas, elas viram minhas fotos, leram minha descrição, deram like em mim e depois do match elas passaram o número delas. E conseguir o número das mulheres lá não é difícil não, tá? Alguns minutos de conversa apenas, falando as coisas certas, você consegue o número da pessoa. E isso indica interesse, isso demonstra que a pessoa tem vontade de conversar com você, só que aí você vai lá, adiciona ela no WhatsApp, para tentar continuar a conversa e desenrolar algo, e o interesse some. De que adianta? Eu acho que isso tem a ver com essa ideia absurdamente estúpida de que mulher não pode demonstrar interesse. Porque se a mulher demonstrar interesse, meu Deus do céu, significa que ela é uma vadia. Onde já se viu uma mulher demonstrar interesse? O que vão pensar dela? Não pode. A mulher tem que se fazer de difícil, até porque existe essa ideia na cabeça das próprias mulheres, de que os homens se interessam mais por elas, ficam com mais vontade de conhecê-las, de sair com elas, se elas se fazem de difíceis. Mas na prática, por experiência própria e por conhecidos meus, que eu sei que eu já conversei com outras pessoas, eu posso garantir que na maioria dos casos, os homens perdem interesse quando eles percebem que a mulher não demonstra interesse neles. Então quando a mulher se faz de difícil, na verdade ela faz o cara desistir mais fácil dela. E de fato foi isso que eu fiz em dezenas, talvez até centenas de casos, quando eu percebi que simplesmente a mulher não estava demonstrando interesse e eu tava ali demonstrando bastante interesse nela à toa. Eu me senti sozinho, foi uma coisa assim unilateral. Era a mesma coisa que eu falar com a parede. Então eu pensei, pra que continuar essa conversa? E simplesmente parei de puxar assunto. Ela também não puxou assunto do lado dela e a conversa morreu. Várias conversas acabaram assim, por orgulho, porque a mulher não quis demonstrar interesse, embora ela estivesse interessada. A maioria das pessoas com quem eu conversei lá era chata, enfadonha, sem graça, sem assunto. Muitas eram arrogantes, snobs, se achavam. Até mesmo as meninas mais medíocres, ou seja, vamos explicar aqui o que é medíocre, é na média. Até as meninas mais medianas se achavam.
E eu imagino que isso tem a ver com as redes sociais. Eu acho que isso é um problema que as redes sociais trouxeram. Porque quando uma mulher posta uma imagem ou um vídeo dela no Instagram, por exemplo, vem os parentes, vem os amigos, vem os conhecidos e até mesmo gente aleatória que nem conhece a pessoa. Vem ali na seção de comentários e fala: linda, maravilhosa, diva. Diva onde? Uma menina mediana, medíocre, é 5/10 cravado. Não é 4, não é 6, é 5/10. Gente, vamos parar de inflar o ego dessas pessoas. Aí essas pessoas estão lá no Tinder e ficam se achando. Se acham a última bolacha do pacote. E ai de você se você não concordar, se você não fizer um elogio, se você não inflar mais ainda o ego já inflado dessas mulheres. Veja, por exemplo, o caso dessa aqui, e nem é dos piores casos, tá? Eu só tô falando dele porque agora eu me lembrei e eu tenho os prints aqui. No perfil dela, ela diz: é importante saber que sou puro entretenimento e que seus pais amariam me conhecer. Ah, que fofa! A descrição bonitinha, né? Bem simpática, inclusive. Aí você vai conversar com essa moça no WhatsApp, que é algo privado, né? Esse perfil aqui é público, todo mundo vê. Mas na conversa privada somos só nós. E ela se comporta de forma absolutamente egocêntrica. Veja aqui algumas coisas que ela falou. Tudo era ela, tudo girava em torno dela. Uma moça que se acha, se dava mais valor do que realmente ela tinha. Eu penso o seguinte: se não for me tratar como a deusa que eu sou, eu fico sozinha. Porque eu não preciso ficar com ninguém. Eu fico se eu quiser. Tem muita gente estranha, tem muita gente esquisita, tem muita gente anormal, vamos colocar assim. Muita gente deprê, inclusive, muita gente assim, nível doentio mesmo, de doença, de depressão mesmo. Muita gente para baixo, como vocês podem ver alguns exemplos aqui. E eu sempre tentando colocar elas para cima. Essa aqui, por exemplo, já começou a conversa falando sobre isso. 5 minutos de conversa, ela já falou que se odiava. E desde então, desde o início desse diálogo, eu tentei levantar a autoestima dela. Boa tarde, Klaus. Tudo bom com você? Olha, anda acontecendo muita coisa na minha vida, eu fico pensando muito nas coisas. Então, somando tudo, eu acho que eu não quero mais manter o contato com você. Então, eu apareci aqui só pra falar sobre isso. Tá bom? Mas obrigada pelas conversas que tivemos. Você já me fez dar muita risada. Você sempre falava o quanto eu sou bonita. Muito obrigada. Mas eu acho que acabou a nossa amizade, ou sei lá o que a gente tinha. Oi, querida, tudo bem? Bom, primeiramente eu agradeço você ter entrado em contato e ter explicado, né, por que você sumiu, que eu notei que você estava distante, que você estava me evitando, vamos dizer assim. Confesso que eu não entendo. Eu entendo que você esteja passando por uma fase difícil. Isso você já tinha me falado. A primeira coisa que você me falou quando a gente começou a conversar é que você se odiava e odiava a sua vida, não sei o que mais, né? A conversa já começou meio deprê, meio negativa, e desde o início eu tentei colocar você para cima. Então, mesmo que eu falei aquela hora, no mês passado, eu falo agora para você. Se você quiser conversar sobre alguma coisa, você pode falar comigo, mesmo nós não sendo assim amigos, né? A gente não se conhecendo há tanto tempo. Se você quiser desabafar sobre algo, eu tô aqui, tá? Eu já passei por situações difíceis na minha vida, diferente da sua situação que você tá agora, mas enfim, eu sei como é difícil, principalmente quando você tá sozinho, não tem ninguém para te apoiar, né? Para te dar uma mão, enfim. Então, reitero que se você quiser falar sobre algo, fale. É muito melhor do que você guardar. Não sei se você tem com quem conversar, se você tem amigos, se você tem parentes. Eu tô aqui, tá bom? Mas enfim, eu não sou psicólogo, né? Eu não sou terapeuta, não tô lá para isso. Eu não sei exatamente o que falar em todos os casos, eu não sou um profissional. Então eu não sei se
eu consegui ajudar muitas dessas pessoas aqui que eu encontrei que estavam passando por essa situação difícil, mas eu tentei. Então, gente de todos os tipos você encontra lá, assim como você encontra no mundo, né? Se você sair por aí nas ruas, você também vai encontrar todas essas pessoas por aí. E já me encaminhando para um final, eu vou contar para vocês assim de uma forma resumida o que eu achei da minha experiência. Vocês devem ter percebido ao longo desse vídeo aqui que eu não curti muito, né? Não foi uma experiência muito boa, ela foi mais negativa do que positiva, mas teve alguma coisa boa, teve, assim, exceções. Qualquer pessoa que entende de estatística sabe que toda regra tem sua exceção. Então teve coisas boas, teve situações positivas que eu posso mencionar, mas na maioria dos casos eu não gostei, não achei que esses casos valeram a pena, inclusive não foram grande coisa, sinceramente, tô sendo sincero, não teve nada demais, nada assim que me chamasse atenção, não achei elas boas de cama. Na maioria absoluta desses casos, eu senti que eu tava ali com uma boneca inflável. Na verdade, eu acho até que se eu tivesse usado uma boneca inflável, teria sido melhor. E talvez até a boneca tivesse sido mais ativa e tivesse mais iniciativa do que essas mulheres com as quais eu saí. Então, assim, um bando de mulheres xoxas, mancas, capengas, tristes, que você vê que a pessoa não cuida, ela não tem apreço pelo próprio corpo, até pela própria saúde dela. Não sabiam fazer nada demais na cama, nenhuma técnica especial, alguma coisa assim que chamasse atenção. Pelo contrário, eu que tive que fazer tudo. Elas só ficaram ali com as pernas abertas, completamente passivas, tipo, me use, faça o que você quiser, jogando toda a responsabilidade nas minhas costas. Então não foram relações muito interessantes. Eu aprendi algumas coisas, sim. Até coisas que eu já sabia, na verdade, na teoria, já tinha ouvido falar, já tinha lido, enfim. Eu pus na prática, confirmei que eram verdadeiras. Então, assim, por esse lado até foi positivo, foi algo bom, mas não foi o que eu esperava. Não foi realmente o que eu tinha em mente. O homem, em geral, tem essa ideia de que quanto mais, melhor. Como se ele fosse se tornar um cara melhor de alguma forma, como se a vida dele fosse melhorar. E não melhora de nenhuma forma. Você não muda, você não se torna uma outra pessoa, você não desenvolve nada muito importante. Foi bem decepcionante, para ser bem sincero. Eu não me arrependo da experiência como um todo, mas analisando os casos específicos, eu acho que a maioria foi negativa. Então eu não sei se eu faria de novo. Eu acho que eu não faria de novo. Não me arrependo, mas não faria de novo. Essa experiência me fez aprender algumas coisas e hoje eu posso falar com mais propriedade sobre certas coisas. Por exemplo, é compreensível que a mulher seja mais exigente do que o homem, até de um ponto de vista natural, instintivo, puramente biológico, porque o homem pode engravidar quantas mulheres ele quiser, né? Ele não precisa ser tão exigente assim, ele pode sair por aí fazendo filho adoidado. A mulher só engravida de um homem por vez. E ainda por cima, a mulher tem um período da vida dela que ela pode engravidar. Antes disso ela não consegue e depois disso também não. Então durante esse tempo ela tem que escolher muito bem o cara com o qual ela se relaciona. Não sei até que ponto isso deveria valer para um caso como o Tinder, para relações casuais, sem compromisso. A gente não tá falando aqui de encontrar um parceiro para vida, para ter filhos com ele, mas enfim, eu acredito que isso seja uma coisa natural e instintiva do sexo feminino. Mas precisa ser tão exigente assim? Precisa. Porque, vamos ser bem sinceros, a maioria das mulheres faz uma lista de exigências e condições tão grande que, assim, na prática é impossível você atender a todos os requisitos ali. E é justamente por isso que a maioria dos homens não consegue sair com muitas mulheres, porque não consegue atender a esses critérios que elas colocam ali na lista delas. E o que eu vejo é que elas esperam, assim, um nível de perfeição que você não encontra na realidade. Se as mulheres fossem um pouquinho menos exigentes e tivessem mais o pé no chão e aceitassem uma coisa mais real, tipo, isso aqui é o que tem, é o que tá tendo pra hoje. Se elas aceitassem, haveria muito mais encontros. Então a quantidade baixa de encontros que tem lá no Tinder, pelo menos da perspectiva do homem, se deve principalmente a isso.
Outra coisa também é que qualquer coisinha faz a mulher desistir, porque a mulher é extremamente volátil. Ela não é consistente em ideias, em pensamentos, em opiniões. Ela pode ter uma ideia de manhã, à tarde mudar, e à noite ela pode voltar a ter aquela mesma ideia que ela tinha de manhã, ou ela pode ter uma outra ideia completamente diferente das outras duas. Uma terceira opinião, 3 opiniões no mesmo dia. Isso é perfeitamente possível e de fato acontece com frequência. A mulher é assim, ela muda com extrema facilidade. Então você tá lá na conversa com a pessoa, numa boa, e você fala uma palavrinha, uma só, tá? Não é uma frase inteira, não. Uma palavra errada que você fala é o suficiente para fazer ela mudar de ideia. Pronto, acabou. Ela não vai mais sair com você e capaz até de te bloquear, só porque você usou um termo que não agradou. E aliás, por falar em bloquear, já comentei isso em algum outro momento aí do vídeo, mas vamos falar novamente. O que eu fui bloqueado ao longo desses 8 anos não é brincadeira, não tá escrito em lugar nenhum isso aí. Se você aí, meu amigo, já foi bloqueado algumas vezes no WhatsApp, tenha certeza de que você não bateu o meu recorde. Eu perdi as contas de quantas vezes eu fui bloqueado, e por coisas assim extremamente bobas. Vejam, por exemplo, o caso dessa moça aqui, mas veja que caso bobo, olha que coisa assim ridícula. Estávamos conversando bem, indo bem, ela viu fotos minhas, aquelas fotos, falou isso que vocês estão lendo aqui, que eu não vou nem ler, porque se eu narrasse isso aqui, iam fazer cortes e fazer meme com a minha cara. Então ela pediu que eu fizesse isso no nosso encontro do dia seguinte, que a gente já estava marcando, e no dia seguinte eu fiz exatamente isso que ela pediu. Eu dei a ela o que ela quis. O que aconteceu? Eu machuquei a coitada. Ela literalmente saiu da cama sangrando. Eu fui o causador disso, obviamente, mesmo não querendo, né? Não foi minha intenção, mas enfim, eu pedi desculpa. Falei que eu podia passar numa farmácia para comprar um remédio para ela, que eu pagaria. Não precisa, só me levar para casa. Ah, tá bom. Tratei ela super bem. Nos dias seguintes, ela ficou distante. Me deu um gelo, percebi que ela não estava querendo conversar, estava me ignorando, mas mesmo assim eu insisti até para ver se ela estava bem. No dia seguinte eu perguntei se ela estava bem, depois até convidei ela para sair de novo, ela recusou, e aí uns dias depois ela simplesmente me bloqueou. Então assim, eu dei para ela o que ela quis, ela pediu, eu atendi ao pedido dela e no fim das contas eu paguei o preço. Até mesmo quando você acerta, quando você faz o que a mulher quer, ainda assim você corre o risco de acabar bloqueado. E esse não foi o único caso, né? Foi um que eu me lembrei agora, que eu tenho os registros para mostrar, mas teve vários outros. Eu não quero nem falar aqui. Quero nem falar porque não vale a pena e também tá ficando tarde. Tô ficando com sono, quero dormir. 1h40 da manhã e eu tô aqui gravando o vídeo. Daqui a pouco os vizinhos vão começar a reclamar. Mas enfim, encerrando isso, você, homem, hétero, quando fala com uma mulher, no contexto de um relacionamento, de encontro, de marcar algo para sair com a pessoa, você pisa em ovos. Porque qualquer coisa pode fazer essa mulher mudar de ideia, mesmo que ela queira sair com você, mesmo que ela esteja com vontade, super interessada. Assim, de um segundo para o outro, tudo pode mudar. Saiba disso. Caso ninguém tenha te falado até agora, eu tô te falando. É assim, é fácil assim você perder um encontro. Então, ao longo do tempo, eu comecei a me cansar e cheguei à conclusão de que não valia mais a pena, não estava mais compensando, até porque 8 anos de uso do aplicativo, mesmo que não sejam 8 anos consecutivos, é experiência suficiente. Como eu falei para vocês, eu tenho muita história para contar. Isso tudo que eu contei aqui não foi nem 1/3 de tudo que me aconteceu, eu tive que selecionar os principais. Gostaria de contar mais coisas, mas acho que tá bom. Acho que deu para vocês entenderem que a maioria das minhas experiências não foi positiva. Apenas para encerrar, para não dizerem que eu menti ou que eu omiti, porque afinal de contas eu falei que teve casos positivos, vou dar 2 exemplos. O primeiro, o da Paula, vou falar o nome dela, até porque ela era inscrita no meu canal, chegou a ver alguns vídeos, comentou, não sei se ela ainda é inscrita, não sei se ela ainda vê meus vídeos, mas se por um acaso, Paula, você estiver vendo esse vídeo, fica aqui um abraço para você e pro Caio, que hoje já deve estar um molecão, né? Deve ser um adolescente, até porque faz anos que a gente se encontrou. Eu e a Paula nos vimos 3 vezes, a gente se deu bem, inclusive uma
uma das vezes, a última vez que a gente se encontrou foi um ano novo, pra vocês terem uma ideia. Foi um caso excepcional, assim, que eu me dei bem com alguém e quis ver a pessoa de novo, e ela quis me ver também. E eu pensei que ela ia recusar, eu pensei que fosse uma ideia louca, que ela ia dar risada e falar, meu, se toca. Mas eu convidei ela para passar o ano novo comigo e ela aceitou, a gente passou o ano novo junto. Ela conheceu minha família, foi muito bacana. E um outro caso que vale a pena mencionar é, na verdade, o mais importante, que foi justamente a pessoa que se tornou a minha namorada. Vamos agora passar um minutinho falando da minha namorada? Vocês me permitem? Eu vou tomar um minutinho do vídeo para falar dessa pessoa, que é um ponto fora da curva. Desde o princípio eu percebi que ela era muito diferente das outras, a começar pelo fato de que ela me fez rir. Nenhuma outra me fez rir. Não acho mulheres engraçadas de um modo geral. Sempre que eu rio de alguém, é um homem. O homem me faz rir, o homem conta piada, o homem faz comentários bem-humorados, cômicos. É difícil uma mulher me fazer rir. E ela me fez rir muito. Ela sempre foi muito bem-humorada, divertida, alegre. Aquele tipo de pessoa assim que anima o ambiente, em qualquer lugar onde ela esteja, ela coloca tudo pra cima, todo mundo fica bem. E não é à toa que em todo lugar que ela vai, todo mundo gosta dela, ela sempre faz amigos, ela é realmente uma pessoa especial. E eu percebi isso, nós saímos algumas vezes, e depois dessas vezes que a gente saiu, né, vocês entendem? Eu percebi que ela era uma exceção, e eu seria muito burro se eu deixasse ela passar, se eu não aproveitasse essa chance que o Tinder me proporcionou. Vocês vejam só que coisa, jamais eu imaginei que isso iria acontecer, porque eu já tinha ouvido falar de casos, o fulano conheceu a esposa dele no Tinder, eles se conheceram lá e no fim acabaram se casando. Eu tinha ouvido falar de casos, mas nunca imaginei que fosse acontecer comigo, e aconteceu. Então, como eu falei, a minha experiência no Tinder foi majoritariamente ruim, mas teve pelo menos alguns casos bons, e esse foi o principal. A pessoa que eu mais amo na minha vida, a pessoa mais especial para mim, eu conheci lá. E isso prova para você que está vendo que é possível, embora não seja muito provável, você conseguir sim algo sério lá no aplicativo, tá? Então, se você usa o Tinder e pretende continuar usando com esse objetivo, eu te desejo muito boa sorte, porque você vai precisar, mas é possível. E se você não usa o Tinder e está pensando em baixar o aplicativo para começar a usar, leve em consideração tudo isso que eu falei aqui no vídeo, pense duas vezes, veja se realmente compensa, se você quer ter esse tipo de experiência que eu tive e passar por essas situações pelas quais eu passei, algumas das quais foram bem complicadas, constrangedoras, humilhantes, chatas, situações chatas que eu não gostaria de ter passado. Se pergunte se realmente compensa você passar por tudo isso. E se a resposta for sim, vá em frente, baixe o Tinder ou qualquer outro aplicativo. Eu cheguei a usar outros também, mas muito pouco, então não posso nem falar. O Tinder foi o único que eu usei bastante e posso falar com conhecimento de causa. É um aplicativo que está longe de ser perfeito, mas é um aplicativo que basicamente reflete a sociedade. Todos os tipos de pessoas que você encontra no mundo, você encontra lá também. Se você achar que vale a pena fazer isso, ter essa experiência, faça, a vida é sua, vá em frente, boa sorte. Eu compartilhei aqui a minha experiência, não significa que a sua vá ser igual à minha. E até eu espero que não seja, eu realmente torço para que seja melhor do que a experiência que eu tive. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até um próximo vídeo, não sei quando, mas haverá outros. E um deles vai ser sobre a foto fatídica que atraiu muitas gatinhas do Tinder. Fiquem ligados, mais cedo ou mais tarde vai aparecer no canal aí um vídeo sobre isso.